Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. O melhor ninja. Capítulo 171. Equipe Guy vs Equipe Kakashi. Era de manhã cedo e Kakashi, como sempre, estava parado em frente à pedra do memorial. Cada vez que ele vinha aqui, isso lembrava de seus fracassos. Seu fracasso em cumprir sua promessa a Obito e seu desamparo quando as 9 caudas atacaram. Minato-sensei, tenho um aluno que me lembra muito você. Bem, de qualquer maneira, em seus talentos inerentes de shinobi. Faz apenas 4 dias e ele já começou a aprender a etapa final da mudança no treinamento da natureza dos chakras. Sua ética de trabalho, foco e talento. Isso me lembra muito de você, sensei. Eu só espero poder guiá-lo corretamente. Assim como você fez comigo. Kakashi, achei que poderia encontrar você aqui. O Jonin de cabelos prateados foi tirado de seus pensamentos pelo som de seu amigo e rival. Oi, cara. Kakashi cumprimentou o homem em tom monótono, sem desviar o olhar da pedra. O Jonin Might Guy caminhou e ficou perto de seu amigo e olhou para a pedra sagrada. Seu comportamento turbulento se acalmou ao ler os nomes de seus camaradas que haviam falecido nas últimas décadas. Após 1 minuto de silêncio, ele decidiu arrastar Kakashi para longe daqui e animá-lo. Vamos dar um passeio. O homem disse, colocando a mão no ombro de Kakashi. Talvez outra hora, cara. Sem desculpas. Já faz um tempo que não nos desafiamos. Não aceitando não como resposta, Guy arrastou seu rival para longe dali. Ei, cara, espere 1 minuto. Kakashi protestou, mas o mestre de Taijutsu percebeu que os protestos foram indiferentes e seu rival estava feliz por tê-lo ali. Caminharam por alguns minutos e chegaram a uma clareira. Você não tem uma equipe Genin para treinar, Guy? Kakashi perguntou ao Jonin. Eles ficarão bem sozinhos por uma tarde. Eles continuarão treinando e melhorando suas habilidades mesmo que eu não esteja lá. Sua paixão, seu espírito jovem, flui profundamente em seus ossos. Guy sorriu largamente e gritou para os céus. Kakashi suou com a teatralidade de seu amigo. Vou acreditar na sua palavra. Guy então se virou para Kakashi. E além disso eu poderia perguntar o mesmo de você. Você sabe que deveria estar orientando seu aluno. Então por que você não está com ele agora? Ele está no meio de algo delicado no momento. E tenho certeza de que não precisa da minha ajuda. O Jonin de cabelos prateados respondeu. Guy apenas sorriu ao ouvir isso e ficou animado com a ideia de desafiar seu rival. Bem, então acho que você tem algum tempo de sobra. Já que estou liderando com uma pontuação de 46 contra 45, esta é uma boa oportunidade para você. Esta será nossa 92ª batalha. Pronto. Ao ouvir a declaração de desafio de Guy, Kakashi se preparou. Ele deslizou levemente o pé direito para trás e levantou o braço direito e se preparou. Seu desafiante também se preparou e levantou o braço. No segundo seguinte, a batalha entre 2 dos Jonin mais fortes da Vila da Folha começou. Pedra, papel, tesoura. Guy desafiava Kakashi de vez em quando. E os dois jogariam pedra, papel e tesoura. O vencedor dessa partida pode definir o desafio que quiser entre os dois. Ambos baixaram as mãos e cada um escolheu o papel. Pedra, papel, tesoura. Eles foram novamente e desta vez os dois tiveram rock. Eles levantaram as mãos para a próxima luta. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Cada um terminou empatado, mas logo terminou com vitória de Guy. Sim. Minha rocha bate sua tesoura. Sinta minha juventude, Kakashi. O Jonin de cabelos prateados apenas suspirou e colocou as mãos no bolso. Tudo bem, já que você ganhou, qual é o desafio? Might Guy deu um largo sorriso enquanto tirava um pergaminho do bolso. Ele colocou-o no chão e deu-lhe um pouco de chakra. 2 nuvens de fumaça apareceram e Kakashi viu 2 máquinas idênticas aparecerem. Ele os reconheceu imediatamente. É isso que eu penso que é? Kakashi perguntou a Guy. Sim. É o Mole Booster. Eu encomendei especificamente esses 2 apenas para a nossa batalha, meu querido rival. Guy tinha um largo sorriso ao fazer sinal de positivo para seu amigo rival. O que saiu do pergaminho foram 2 máquinas vaca-mole idênticas. Eles tinham 8 buracos na área de jogo e Kakashi conseguia ver o topo das toupeiras de desenho animado escondidas na cabana. Cada um tinha 2 telas de exibição. Uma das telas mostrava 0000 placar, enquanto a outra mostrava o tempo 3 horas. Um grande martelo preto estava pendurado ao lado de cada máquina. Tudo bem. Quais são as regras? Kakashi perguntou. O desafio é acertar o maior número possível de toupeiras. As toupeiras aparecerão por apenas meio segundo antes de desaparecerem de volta em seus buracos. Para cada toupeira que você acertar, você ganha 2 pontos. Mas se você errar o acerto, 1 ponto será deduzido da sua pontuação. Essas máquinas são especialmente projetadas para ler até mesmo os movimentos mais rápidos. Eu cuidei disso. E há um cronômetro. Cara explicou. Deixe-me adivinhar 3 minutos. E sem Sharingan? Kakashi disse enquanto seus olhos foram para a hora exibida na tela. Sim. Esta é uma excelente competição que testa reflexos, velocidade, julgamento e precisão. Aquele com a pontuação mais alta quando o cronômetro chegar a 0 ganha. Guy estava animado e sabia que Kakashi também estaria. O Jonin do time 9 estava correto. Kakashi estava mais interessado neste jogo do que deixava transparecer. Isso é mais interessante do que alguns de seus outros desafios. Na verdade, ele pensou muito nisso. Estou meio animado para começar a partida. Tudo bem, vamos fazer isso. Depois que Kakashi e Guy pegaram os martelos e se posicionaram, Guy pegou um pequeno controle remoto com um botão vermelho. Ele apertou e as luzes se acenderam nas 2 máquinas. Uma pequena lâmpada vermelha começou a piscar nas 2 máquinas.
Quando o vermelho fica verde é quando isso começa. Gai contou ao amigo e se preparou. Kakashi assentiu e levantou a mão. Seu olho visível focou na luz vermelha piscando. O piscar tornou-se cada vez mais rápido e após cerca de 5 segundos de espera, de repente ficou verde em ambas as máquinas ao mesmo tempo. Ambos Jonin atingiram rapidamente a primeira toupeira que apareceu, e assim começou a 92ª competição entre dois rivais. As toupeiras apareceram rapidamente e desapareceram com a mesma rapidez. Havia apenas meio segundo para atacar e às vezes as toupeiras esculpidas em desenhos animados apareciam em grupos e outras vezes individualmente. Ambos Jonin tentaram conseguir o máximo de pontos possível enquanto tentavam não perder nenhum. Seus braços tornaram-se um borrão quando atingiram os roedores de madeira. Daishi e seus clones das sombras estavam treinando a técnica de extração de água e progredindo lentamente. Ele cuidadosamente enviou seu chakra a alguns metros de distância de seu corpo e cercou a folha à sua frente. Ele se concentrou e extraiu lentamente as poucas gotas de água da folha. O processo demorou alguns minutos para ser concluído sem causar nenhum dano à folha. O processo de extração está se tornando mais rápido, mas preciso reduzir isso para alguns segundos. Daishi liberou seus clones das sombras assim que eles completaram as tarefas e suas memórias e fadiga vieram até ele. Enquanto ele se sentava para recuperar o fôlego e meditar, de repente ele ouviu duas pequenas explosões vindas à distância. Que diabos é isso? Daishi se levantou e decidiu dar uma olhada. Ele foi até onde ouviu os sons e seus sentidos captaram dois cheiros vindos daquela direção e imediatamente os reconheceram. Kakashi e Gai. O que eles estão fazendo? Ele rapidamente chegou a uma clareira e encontrou os dois Jonin parados na frente de duas máquinas vaca-mole destruídas. Tinha as pontuações 1123 e 1120 piscando na tela. Ele viu Gai Sensei de mau humor no chão enquanto Kakashi Sensei permanecia com uma aura presunçosa. Daishi rapidamente deduziu a situação. Este deve ter sido um dos desafios de Gai. E com base na reação deles, parece que o Sensei venceu. Ah, você ganhou, Kakashi. Se eu não tivesse perdido essa última. Gai lamentou. Mais sorte da próxima vez, cara. Kakashi disse. Naquele momento ele sentiu alguém vindo do outro lado e viu Daishi olhando para os dois. Gai notou o menino também. Oh, jovem Daishi, você está aqui. Gai ficou de pé e fez uma pose de cara legal para o garoto. Ele colocou a mão no ombro de Kakashi e sorriu. Meu rival aqui me disse que você adora treinar. Ah, a paixão fluindo através de você. É tão linda. Daishi apenas ficou ali parado e observou o homem sem palavras. Uau! Assistir isso pela TV e vê-lo agir assim na vida real. Nossa, cara, eu entendo a reação de Naruto e dos outros agora. Obrigado, eu acho. Ei, eu tenho uma ótima ideia. Por que não temos uma batalha em equipe? O Kakashi. Gai perguntou ao amigo. Não acho que isso seja necessário no momento. Bobagem. Kakashi. Eu desafio você de novo. O Jonin de cabelos prateados apenas suspirou e se preparou. Ambos levantaram as mãos. Pedra, papel, tesoura. E rapidamente os derrubou. Foi a vitória de Gai novamente. Haha. Parece que vou desafiar você novamente. Vamos fazer uma batalha em equipe. Seu Genin contra o meu. Mutar. Kakashi suspirou e concordou com o homem. Eu não tenho uma palavra a dizer sobre isso? Daishi perguntou a eles. Jovem Daishi, esta será uma excelente oportunidade para mostrar seu espírito de luta aos seus colegas. Venha, vamos. Com isso, Gai saiu correndo do campo de treinamento. Vamos apenas segui-lo. Caso contrário, ele continuará insistindo. Kakashi disse ao garoto. O Ninja Gamer suspirou e os dois seguiram a fera verde da folha. Might Gai rapidamente alcançou seu campo de treinamento. Ele viu-lhe completando seus exercícios e Neji meditando e Tenten aprimorando suas habilidades com armas. Lee viu seu sensei chegar e foi o primeiro a cumprimentar o homem. Gai Sensei, você está aqui. Neji abriu os olhos e junto com Tenten cumprimentou o professor. Lee, Neji e Tenten. Tenho uma surpresa especial para vocês três hoje. Foi nesse segundo que Kakashi e Daishi entraram no campo de treinamento. Todos os 4 membros do time Gai se voltaram para os recém-chegados. Daishi, Kakashi Sensei. Lee os cumprimentou com um amplo sorriso feliz. Neji olhou para Daishi e estreitou os olhos. O que está acontecendo? Ele então perguntou ao seu professor. Gai sorriu e ficou em silêncio por alguns segundos para aumentar o entusiasmo. Ele abriu os braços e sorriu. Hoje vamos fazer uma batalha de equipe. Equipe Gai vs equipe Kakashi. A excitação tomou conta de Lee quando ele ouviu isso. A última vez que ele lutou com Daishi foi antes de partir para a capital. E agora ele teria chance. Neji também estava interessado na próxima batalha. Finalmente. Uma chance para eu ver por mim mesmo se ele é realmente digno do título de gênio. Enquanto Lee e Neji se preparavam mentalmente para lutar contra Daishi, Tenten fez uma pergunta. Sensei. Já que o time deles tem apenas um genin que vai lutar. Com isso, Lee e Neji acordaram de seus pensamentos e olharam para seu sensei. Gai sorriu e olhou para Kakashi. Uma conversa silenciosa pareceu decorrer entre eles e Gai tomou sua decisão. Como eu disse antes, esta é uma batalha em equipe. Isso significa que vocês três lutarão contra Daishi. Daishi ficou surpreso ao ouvir isso, mas não iria recuar. Lee franziu a testa quando ouviu isso. Sensei. 3 contra 1 não é meio injusto. Gai sorriu gentilmente para seu aluno favorito. Em uma verdadeira batalha contra os ninjas inimigos, às vezes você pode ser quem tem os números ao seu lado, mas isso não significa que a vitória seja certa. Você deve lutar e ver por si mesmo o resultado da batalha. Lee entendeu o que seu sensei queria dizer e ficou animado.
Kakashi percebeu o que seu amigo estava fazendo. Gai não é alguém que luta injustamente. E tenho certeza de que ele sabe ou pelo menos tem uma ideia da força de Daishi. Tenho certeza que ele sabe que mesmo com 3 deles, suas chances de ganhar são mínimas ou nulas. Então, isso deve ser um teste para seus alunos. Ele quer que eles vejam a diferença de força entre eles e Daishi. Ele quer que eles estabeleçam Daishi como seu objetivo e os motivem a se tornarem mais fortes, inteligentes. Mas como está uma batalha de 3 contra 1, vou tornar as coisas um pouco difíceis para vocês 3 também. Gai começou a explicar as regras e todos prestaram atenção. Capítulo 172, 1 vs 3. Tudo bem, as regras são as seguintes. Daishi, você precisará acertar 3 ataques bem-sucedidos em Lee, tentem Neji para garantir a vitória. Assim que você conseguir acertar 3 ataques em seu inimigo, essa pessoa estará fora da batalha. Gai disse, olhando para o aluno de Kakashi. O menino acenou com a cabeça e o mestre de Taijutsu então se voltou para seus próprios alunos. Embora Daishi precise acertar apenas 3 golpes, cada um de vocês terá que acertar 6. O limite de tempo será de 15 minutos. Antes de derrotar seu oponente, a vitória irá automaticamente para Daishi. Alguma dúvida? Os 3 genin do time Gai estavam refletindo sobre as regras. Tenten estava repassando as regras do desafio em sua cabeça. Todos nós precisamos atacá-lo antes que o tempo acabe para vencer. E as regras não dizem que ele não pode escapar ou fugir de nós. Isso será muito mais complicado do que parece. Embora Tenten pensasse que Daishi poderia decidir se esquivar ou escapar, Lee sabia que não. Daishi não é alguém que foge de uma luta. Ele lutará conosco de frente. E com base em sua velocidade e força e habilidades de Taijutsu, precisamos trabalhar juntos se quisermos vencer. Neji estava olhando para Daishi com os olhos ligeiramente estreitados. Eu sabia que um dia o enfrentaria, mas não pensei que seria tão cedo. Daishi estava calmo enquanto olhava para os 3 genins ligeiramente nervosos. Eu meio que esperava que uma missão aparecesse agora, mas parece que o sistema vê isso como uma vitória óbvia. Meu sistema de jogador é senciente? Pergunta para outro momento, suponho. Kakashi caminhou para o lado enquanto Daishi deu um passo à frente e ficou no meio da clareira indicando que estava pronto para a batalha. Lee e seus 2 companheiros também deram um passo à frente. Neji e Lee assumiram uma posição de luta enquanto Tenten se preparava com seus pergaminhos. Neji olhou para o temperamento calmo de seu oponente e viu que Daishi ainda não havia entrado em posição de combate. Ele está nos desprezando? Vou mostrar a ele o poder do punho gentil. Daishi estava com os 2 braços nos bolsos e ficou parado casualmente, como se estivesse esperando na fila por algo mundano e não tivesse preocupações no mundo. E isso só enfureceu Neji e trouxe uma carranca ao rosto de Tenten. Mas Lee conhecia Daishi há mais tempo do que seus companheiros de equipe. Ele sabia que Daishi respeitava o trabalho duro e a força. Ele estuda e treina muito todos os dias. Ainda mais do que eu. Tenho que mostrar a ele o quão longe cheguei. E devo conquistar o respeito dele. Você está pronto? Gai perguntou a eles. Recebendo um aceno de todos, ele levantou a mão direita. Deixe seu espírito jovem brilhar intensamente. Comece. Ninguém fez nenhum movimento, mas o time Gai sabia que o tempo não estava do seu lado. Não podemos atrasar mais. Quanto mais o tempo passa, maiores são suas chances de vitória. Tendo tomado uma decisão, Neji Hyuga avançou com as palmas das mãos enroladas, pronto para enviar um ataque rápido e preciso. E esse foi o sinal para os outros 2 agirem também. Lee correu em direção a Daishi também e Tenten ficou para trás para fornecer apoio. Daishi viu cada movimento que Neji fez. Desde onde Neji estava tentando atacar até a forma como seus músculos se moviam. Neji rapidamente alcançou Daishi e desferiu um golpe rápido com a palma da mão direcionado ao peito do garoto. Mas a velocidade do Hyuga Genin não estava nem perto da de Daishi e, portanto, ele foi incapaz de acertar o ataque, pois Daishi facilmente se esquivou e se esquivou. Naquele momento ele sentiu um movimento vindo de trás e soube que era o chute de Lee vindo de trás. O jovem ninja gamer pulou e viu Lee passar voando por baixo dele. Nesse momento várias shuriken o atingiram e ele caiu no chão. Mas no segundo seguinte o genin caído desapareceu e em seu lugar havia um tronco de madeira. Daishi estava em algum lugar próximo e sentado no topo dos galhos de uma grande árvore. Ele olhou para os 3 genin e sorriu. Vou brincar de gato e rato por alguns minutos. Deixe-os irritados. Então eu vou enfrentá-los de frente. Estou ansioso para ver o quanto Lee melhorou e o que Neji e Tenten são capazes antes de terem um ano de treinamento com Gai. Neji, onde ele está? Tenten perguntou, olhando em volta. Neji fechou os olhos e fez um selo de mão. Byakugan. Seus olhos se abriram com veias salientes ao redor deles. Uma indicação de que ele ativou sua Kekkei Genkai. Demorou apenas um segundo para ele encontrar seu oponente, já que não estava tentando se esconder ativamente. Neji, precisamos lutar com ele juntos. Lee falou, mas o jovem Hyuga não perdeu mais tempo e saiu correndo. Daishi pulou do galho e viu Neji vindo em sua direção. Você precisa ser muito mais rápido do que isso se quiser me bater. Neji se empurrou e ficou bem na frente de Daishi novamente. Ele começou a lançar uma saraivada de golpes suaves direcionados aos braços, tronco e principais pontos de pressão de Daishi. Mas Daishi se esquivou facilmente de cada um enquanto ainda estava enraizado em seu lugar. Neji viu o garoto evitando seus ataques com apenas alguns centímetros de sobra. Caramba! Não adianta se eu não conseguir acertar meus ataques nele. Como ele é tão mais rápido que eu? Minha velocidade é muito maior do que a de um genin comum da minha idade e ainda assim, não consigo acertar nem um único golpe. E o que é pior, ele nem está falando sério. Neji viu a expressão que Daishi usava e entendeu. Foi quase o mesmo que ele teve quando lutou contra alguém muito mais fraco que ele.
tédio e aborrecimento. Naquele momento Lee juntou-se à batalha. Tanto Neji quanto Lee atacaram Daishi sem desacelerar, mas nenhum de seus ataques acertou. Quando eles mostravam uma brecha, Tenten lançava algumas de suas shuriken, mas era em vão. Nenhum deles conseguiu sua marca. A alguns metros de distância, Kakashi e Gai assistiam à partida. Gai olhou para os movimentos de Daishi e imediatamente percebeu o resultado da luta. Daishi está ajustando sua velocidade de vez em quando. Sempre que Neji envia um ataque mais rápido que o anterior, Daishi aumenta ligeiramente sua velocidade e foge. E mesmo com a ajuda de Lee eles não podem tocá-lo. Sua velocidade e habilidades de taijutsu certamente estão muito além de Genin. Parece que as chances de vitória do meu time são zero. Neji e Lee estavam dando o melhor de si e tentando trabalhar juntos para derrubar seu inimigo. Ambos forçaram Daishi a pular alguns metros para trás, apenas para que vários fios ninja o cercassem e prendessem de repente. Tenten puxou o fio ninja e imobilizou Daishi. Nós o pegamos. Ela não pôde deixar de sorrir. Você sabe. Daishi olhou para os três e sorriu. No segundo seguinte, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça, não deixando nada para trás. O que? Para onde ele foi? Lee olhou em volta e não conseguiu encontrar Daishi. O que aconteceu? Aquilo era um clone? Tenten rapidamente recuperou seu fio ninja e perguntou. Com a ajuda de seu Byakugan, Neji rapidamente localizou seu inimigo. Ele cerrou os dentes de raiva. Ele está do outro lado do campo de treinamento. Ele está apenas brincando conosco. Se ele continuar fugindo, não seremos capazes de vencê-lo. Neji, precisamos trabalhar juntos. É o único jeito. Neji olhou para Lee e depois de alguns segundos acenou levemente com a cabeça. Ele entendeu que esta era uma batalha de equipe. Precisamos forçá-lo a lutar conosco e não escapar. Talvez eu encontre um jeito. Neji falou. O time Gai decolou mais uma vez e rapidamente alcançou a localização de Daishi. Quando chegaram ao local, viram Daishi esperando por eles com uma expressão entediada no rosto. Neji deu um passo à frente e falou. Isso é tudo que você pode fazer? Fugir? Daishi sorriu. Por que eu deveria agir de outra forma quando posso vencer assim? Se você não consegue me pegar, você perde. Ele respondeu. Neji sorriu ao ouvir essa resposta. Então o chamado gênio nada mais é do que um covarde. Você pode ter um pouco de velocidade, mas tem medo de enfrentar minha habilidade. É natural que você esteja com medo. Kakashi e Gai, que estavam parados ao lado, entenderam o que Neji estava tentando fazer. Assim como Daishi. O menino olhou para o oponente e descruzou os braços. Você sabe. O engraçado é que eu sei que você está brincando comigo. Eu sei o que você está fazendo, Neji. Me incitando a lutar contra todos vocês até o último segundo. Brincando com meu ego. Tudo bem. Nós faremos isso seu jeito. Daishi olhou para os três e a expressão entediada em seu rosto desapareceu. Gai observou a mudança nas táticas de batalha e ficou curioso. Isso deve ser interessante. Kakashi também ergueu os olhos do livro e olhou para seu aluno. Então ele está indo para o ataque. Ele provavelmente não terminará rapidamente. Com base em sua personalidade, ele provavelmente irá testá-los antes de terminar a luta. Neji e Lee imediatamente entraram em suas respectivas posições de taijutsu e Tenten saltou para trás e se preparou. Todos os três mantiveram os olhos em Daishi. Neji e Lee aumentaram a vigilância, mas isso não os ajudou. Num segundo, Daishi estava a vários metros de distância deles. No momento seguinte, ele desapareceu. Neji, com seus olhos de Byakugan, viu onde Daishi estava e ficou chocado. Atrás. Neji gritou para Lee e se virou. Daishi estava alguns metros atrás dos dois. Lee e Neji se viraram e começaram seus ataques agressivos de taijutsu contra seu oponente. Daishi facilmente defendeu os ataques de chakra de Neji e bloqueou os punhos de Lee. Mesmo lutando contra dois oponentes, Daishi foi capaz de pegar algumas shuriken e apontá-las com precisão contra os projéteis enviados por Tenten. Sua shuriken desviou e redirecionou as armas de volta para Tenten e forçou-a a se afastar. Daishi inclinou a cabeça para evitar um soco de Lee e redirecionou um golpe de Neji com a palma da mão. Ele ficou perto deles para que os dois não pudessem usar ataques de maior impulso contra ele. Tenten caiu no chão e ficou admirada com a luta à sua frente. Lee não estava brincando. A velocidade de Daishi é irreal. Ele foi capaz de ficar atrás deles instantaneamente mesmo no meio da luta contra os dois. Ele conseguiu atingir minha shuriken com sucesso e mudar sua trajetória de volta para a minha. Mesmo eu não posso fazer algo assim. E armas e precisão são minha especialidade. O cara que estava assistindo a luta agora estava começando a entender as proezas de luta de Daishi Ekima. Kakashi. Esse tipo de habilidade de shuriken. Ele disse em tom baixo e deixou a declaração inacabada. Sim, te lembra Itachi, não é? O jonin de cabelos prateados estava bem ciente das capacidades de seu aluno. Daishi continuou bloqueando e redirecionando os ataques enviados em sua direção. Vou usar a habilidade analisar quando eles forem um pouco mais proficientes em seu taijutsu. No momento eles estão apenas começando, então isso não vai me ajudar muito. O tempo estava se esgotando rapidamente e nenhuma vez, mesmo com as distrações e aberturas que Tenten tentou criar, Lee e Neji conseguiram acertar um ataque em Daishi. 1 minuto restante. A voz de Gai foi ouvida por todos e Daishi imediatamente desapareceu novamente. Ele reapareceu a vários metros de distância deles e olhou para os dois. Tanto Lee quanto Neji estavam com a respiração abatida enquanto Tenten tinha suor escorrendo pelo rosto. Todos os três pareciam cansados. Tudo bem. Eu vi tudo o que queria ver. Você teve sua hora de atacar. Agora é minha vez. Aqui vou eu. Com essas palavras, Daishi correu para frente.
Neji e Lee tentaram escapar instantaneamente, mas foi inútil. Daishi rapidamente alcançou Lee e desferiu golpes rápidos e precisos em seu torso e peito. Ele rompeu a escassa defesa de Lee antes que o menino soubesse o que havia acontecido e desferiu 3 ataques contra ele. Lee está fora da batalha. A voz de Gai ecoou pelo campo de treinamento. Neji era o próximo na lista de Daishi. O jovem jogador alcançou o prodígio Hyuga e facilmente desviou e redirecionou seus golpes suaves. O primeiro ataque que Daishi desferiu tirou o fôlego de Neji. O segundo e o terceiro vieram antes que o jovem Hyuga pudesse se recompor. Neji está fora da batalha. Naquele momento, Daishi deu um pulo para trás e rapidamente se esquivou das shurikens que vinham em sua direção. Ele desapareceu e em poucos instantes o último membro do time 9 também caiu. Vencedor. Daishi Akima. Neji olhou para Daishi e viu que ele estava exatamente como quando entrou no campo de treinamento. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para seus companheiros caídos. Ele estava apenas brincando conosco o tempo todo. Nunca tivemos a menor chance de vencer. Ele lentamente se levantou e olhou para o menino. Entendo. Então é por isso que os professores o chamaram de prodígio incomparável. O punho de Neji cerrou-se inconscientemente enquanto ele olhava para seu novo objetivo. Preciso treinar mais. Eu tenho que superá-lo. Lee, mesmo tendo perdido, não estava tão deprimido. Ele experimentou a derrota tantas vezes e isso só o motivou a se esforçar mais. Ele viu Daishi caminhando em sua direção e estendendo a mão. Com um sorriso, Lee pegou a mão de Daishi e se levantou. Você ficou muito mais forte, Lee. Você está completamente diferente de quando estava na academia. Daishi sorriu para seu amigo. Ele sabia o quanto Lee treinava e não hesitava em dar crédito a quem merecia. Uau, você realmente é um gênio. Tenten disse, olhando para Daishi. Esse título não significa nada sem esforço. Daishi respondeu. Sim, o jovem Daishi está muito correto. Gai disse ao se aproximar deles. Ele olhou para seus 3 alunos e deu-lhes um largo sorriso. Todos vocês se saíram maravilhosamente bem. Mesmo que tenham perdido, vocês podem usar isso como alimento para o seu crescimento. Deixe seu poder juvenil crescer a partir de uma pequena muda e explodir como um poderoso carvalho. Ele agarrou seus 3 alunos e os abraçou, apesar do protesto de 2. Bem, acho que é hora de irmos embora. Daishi, Kakashi disse com os olhos percorrendo cada linha de seu livro. Kakashi, desta vez você venceu. Vou desafiá-lo novamente em breve. Vou lhe mostrar o poder de florescimento da minha juventude. Gai disse com os punhos cerrados como se estivesse pronto para a ação. O silêncio prevaleceu com Gai olhando com entusiasmo para seu rival em busca de uma reação e todos os genin parados sem jeito. Kakashi não pareceu ouvi-lo e alguns segundos depois ele ergueu os olhos do livro. Você disse alguma coisa, cara? Gá, essa atitude descolada e descolada. Eu não esperaria menos do meu rival. Ele chorou comicamente. Daishi e Kakashi deixaram silenciosamente o campo de treinamento e Gai virou-se para seus alunos. Meus patinhos fofos, é hora de treinar. Sim, cara, sensei. Lee gritou com os outros 2 balançando a cabeça. Eles podem ter perdido, mas seus espíritos estavam intactos. Capítulo 173, Missão Rank C e Missões em Cadeia. Kakashi e seu aluno entraram no escritório do Hokage prontos para assumir sua próxima missão. Ah, vocês 2 estão aqui. Excelente. O Hokage disse e examinou alguns documentos. Eu tenho uma missão Rank C se você estiver interessado. Sim, senhor. Kakashi disse. Bom. O Hokage assentiu e olhou para o assistente Chunin. Mande-o entrar. O Chunin saiu rapidamente e alguns segundos depois um homem de meia-idade entrou na sala. Ele deu um pequeno sorriso enquanto olhava para todos. Kakashi Daishi. Este é Kenichi Garoya. Ele é seu cliente. Agora esta missão é um pouco complicada. Uma valiosa herança que estava em sua família por gerações foi roubada. Sua missão é rastreá-la e recuperá-la. O Hokage apresentou o homem e deu um esboço da missão. Daishi franziu a testa ao ouvir os detalhes gerais. Então, uma simples missão de rastreamento. Não me parece tão complicada. O Hokage apenas sorriu como se esperasse aquela resposta. Esse não é o caso, jovem Daishi. O que torna esta missão desafiadora é que a herança foi roubada há quase um ano. Os olhos de Daishi se arregalaram ligeiramente e Kakashi suspirou. O Jonin sabia que uma missão como essa poderia ser uma dor de cabeça. Ok, você está certo. Isso complica as coisas. Daishi disse. Naquele momento apareceu uma nova missão e notificações. Mas desta vez houve algo diferente. Missão em cadeia iniciada. Busca em cadeia? Eu li sobre isso. Então isso significa que receberei mais missões assim que completar esta. Missão criada. Localize e recupere o item perdido. O Hokage encarregou sua equipe de encontrar o item perdido do cliente. Reúna informações com sucesso e rastreie o item para completar esta missão C-Rank. Condições. Reúna informações e encontre o item. Recupere-o sem causar nenhum dano ao item. Devolva o item ao cliente sem danos. Recompensas. 15.000 ES. A reputação aumenta com o cliente. A reputação aumenta com Kakashi Ataque e Hiruzen Sarutobi. Falha. A reputação diminui com Hokage, Kakashi Ataque e o cliente. Nenhuma missão C-Rank por um tempo. Aceitar SN. Daishi aceitou a missão e uma nova notificação apareceu. Você aceitou a primeira missão. Daishi estava animado com esta missão. Finalmente, algo desafiador. Naquele momento o cliente deu um passo à frente e falou. Olá, meu nome é Kenichi Garoya. E eu ficaria grato se vocês 2 pudessem me ajudar com minha situação. Bem, certamente tentaremos. Kakashi respondeu com um aceno de cabeça. Esplêndido. Mas vamos discutir o assunto enquanto tomamos um chá.
Conheço exatamente o lugar. O cliente e 2 ninjas curvaram-se levemente para o Okage e deixaram o local. Kenichi os levou a uma casa de chá lindamente projetada e conseguiu um estande particular para eles. Ele fez o pedido para eles e se posicionou. Uau, então você é o dono deste lugar? Daishi perguntou surpreso. Sim, este tem sido o negócio da família há gerações. O homem respondeu. A pedido do homem, eles desfrutaram de uma relaxante xícara de chá e finalmente começaram a trabalhar. Tudo bem, Sr. Kenichi. Conte-nos mais sobre a missão. O homem assentiu e sentou-se direito. Para começar, você precisa entender o significado do item que quero que vocês dois encontrem. Agora, esta é uma história que foi transmitida pela minha família por 3 gerações. Há mais de 100 anos, o governante Daimyo da capital do fogo visitou a casa do meu bisavô, barraca de chá, durante uma de suas viagens. Mas um assassino que o seguia passou pelos guardas do Daimyo e o envenenou. Meu bisavô salvou a vida do Daimyo com suas ervas e remédios e, como um gesto de gratidão, o Daimyo deu-lhe terras na capital, dinheiro e um presente. Este presente foi um bule feito à mão com materiais de terras raras. Alguns disseram que era ainda mais valioso que o ouro em seu peso. Agora, este bule foi passado de pai para filho por 3 gerações. E há um ano meu pai morreu e uma semana depois foi roubado. Uau, sinto muito pela sua perda, mas algo assim deve valer muito para o comprador, certo? Daishi disse. Sim. Bem, se a história for verdadeira, afinal. Kenichi disse com um sorriso triste. Daishi ficou intrigado com essa resposta. O que você quer dizer? Bem, digamos apenas que tenho uma visão das coisas diferente da que meu pai e meu avô tinham. Kenichi disse, olhando para a xícara de chá em sua mão. Você não acredita na história. E você acha que o bule é simplesmente comum, não é? Kakashi perguntou, olhando para o homem. Kenichi apenas suspirou e permaneceu em silêncio. Decidindo mudar de assunto, Kakashi fez outra pergunta. Se o bule foi roubado há um ano, houve uma investigação naquela época, certo? O homem acenou com a cabeça. Sim. Contratei uma equipe, mas depois de uma semana de busca eles não conseguiram encontrar nada. E eles desistiram e depois de um tempo eu também. Então por que começar de novo agora? Daishi perguntou. Já se passou um ano desde que meu pai faleceu e apesar dos meus sentimentos, aquele bule é uma herança de família. O próximo mundo. Ele respondeu. Daishi assentiu. Onde ocorreu o roubo? Na residência principal da capital. Kenichi respondeu. Então é melhor irmos. Kakashi falou e os 3 logo saíram da casa de chá. Os 2 ninjas rapidamente se prepararam para a viagem e logo o trio seguiu para a capital. Kenichi estava andando a cavalo enquanto Kakashi e Daishi saltavam por entre as árvores de olho no cliente e nos arredores. Em poucas horas chegaram aos portões da capital e Kenichi conduziu os 2 ninjas até sua casa. O que você pode nos contar sobre o roubo? Kakashi perguntou ao homem. Bem além do bule, também foram levados algumas pedras preciosas e pergaminhos. As pessoas que investigaram não conseguiram nem identificar como o ladrão entrou, muito menos encontrá-lo. Kenichi respondeu. Kakashi e Daishi olharam ao redor da casa. A capital do fogo tem defesas quase equivalentes a uma aldeia escondida, e a punição pode ser severa para algo assim. O Daimyo equivale a insultar o próprio Daimyo. Kakashi disse, olhando ao redor do lugar. Daishi entendeu o que seu sensei queria dizer. Então quem fez isso definitivamente não é uma pessoa comum. E com base no fato de que nenhuma pista foi encontrada significa que a pessoa é habilidosa. O dono da Teia Shop olhou para os 2 ninjas com grande tristeza. Mesmo os investigadores da época não conseguiram encontrar nada. Então, agora, quase depois de um ano, sei que o que estou pedindo é uma impossibilidade, mas ficaria grato se você pudesse ajudar. Vamos tentar o nosso melhor. Kakashi disse ao homem. Ele então se virou para seu aluno. Vamos, Daishi. Vamos ver o que podemos encontrar. Os 2 ninjas saíram de casa e caminharam pelas ruas da capital. Você acredita na história dele? Daishi de repente perguntou ao seu sensei. O Jonin apenas olhou para seu aluno. Que ele queria encontrar o bule um ano depois de ele ter desaparecido por causa de algum remorso e culpa. O que você acha, Daishi? O menino ficou em silêncio por alguns momentos e depois respondeu. Acho que ele descobriu que o bule pode ser mais valioso do que pensava. Acho que pode haver alguma verdade na história da herança. Bem, seja qual for o caso, ele é nosso cliente e nos contratou para encontrá-lo. Então, a menos que algo aconteça, nossos parâmetros de missão estão claros. Kakashi estava simplesmente lembrando Daishi de não ser desviado. Então, para onde estamos indo? Daishi perguntou ao seu sensei. Estamos indo para o prédio do arquivo. Ele armazena relatórios de missão, investigação e arquivos pessoais. Um Leaf Jonin pode acessar os arquivos a qualquer momento, mas um Chunin pode ter acesso a eles após obter permissão especial. Kakashi respondeu. Então, um pequeno genin como eu não poderia dar uma olhada se eu quisesse, hein? Daishi disse com um sorriso travesso. A menos que você tenha um Chunin com permissão acompanhando você, então não. O Jonin respondeu com um sorriso nos olhos. Eles logo chegaram ao local. Daishi viu vários ninjas da Folha patrulhando o local junto com alguns guardas que usavam a insígnia da capital do fogo. Os ninjas da Folha reconheceram Kakashi, mas fizeram questão de verificar sua identidade. Assim que terminaram, eles deixaram ele e Daishi entrarem. Kakashi caminhou até o guarda com a insígnia da capital do fogo que guardava a porta de outra câmara. Shigeru. Já faz muito tempo. Kakashi, sim.
Já se passou quase uma década. O guarda Shigeru sorriu para o Jonin. Daishi olhou para a interação entre os dois. Então ele conhece o cara. Gostaria de saber o quão forte ele é? O menino usou a habilidade observar e não conseguiu encontrar nada. Droga, acho que eles não manteriam alguém fraco para guardar documentos importantes. Shigeru e Kakashi conversaram um pouco. Seus olhos então se voltaram para Daishi. Então, quem é esse? Kakashi colocou a mão na cabeça de Daishi e falou com um sorriso. Bem, este é meu aluno. Daishi. A guarda pareceu confusa. Você pegou um time Genin? Onde estão os outros dois? Bem, é só ele. Ele é um caso especial, então eu o tomei como uma espécie de aprendiz. Kakashi disse enquanto Daishi parecia descontente. Ele nunca gostou quando alguém bagunçou seu cabelo. Shigeru ergueu uma sobrancelha com essa resposta. Alguns segundos depois ele olhou para Daishi com interesse renovado. Você não seria Daishi Akima, o médico que estudou com Lady Tsunade, seria? Daishi ficou um pouco surpreso com isso. Sim, senhor, eu sou. O guarda sorriu com isso. Você pode não me conhecer, mas eu sei sobre você. Durante seu tempo aqui no hospital, você salvou a vida do meu amigo. Você é um médico muito talentoso. Obrigado pelo elogio, senhor, mas eu não seria tão bom sem a ajuda de Lady Tsunade e Shizune-senpai. Daishi respondeu. Ele queria dar uma aparência humilde. O guarda deu uma risada alegre ao ouvir isso. Ele voltou sua atenção para o Jonin. Então Kakashi, o que você está procurando? Estamos procurando o relatório do incidente e os arquivos de investigação relativos a um roubo que aconteceu há quase um ano. Um roubo que ocorreu na casa de Kenichi Garoya. Kakashi respondeu. Ah, sim. Eu me lembro. Venha comigo. Shigeru abriu a porta e os conduziu para dentro. O grupo entrou em uma grande sala com dezenas de prateleiras com rótulos diferentes. Milhares de pergaminhos foram armazenados neste lugar. O guarda conduziu os dois ninjas para uma determinada seção da sala. Ele abriu a prateleira e depois de alguma procura pegou um pergaminho e entregou a Kakashi. Aqui. Isto é o que você está procurando. Kakashi e Daishi examinaram os documentos e o relatório e constataram o pouco que eles já sabiam. O ladrão fugiu com a herança da família junto com algumas joias e pergaminhos. Você sabe alguma coisa sobre esse incidente? Você ouviu algum boato? Daishi perguntou ao homem. Shigeru acenou com a cabeça e falou. Bem, esta investigação é uma daquelas raras em que nenhum culpado foi encontrado. Nem mesmo uma única pista para identificar quem fez isso foi deixada no local. Não encontrei nada que apontasse para alguém. Então, estamos atrás de alguém com habilidades extraordinárias de furtividade e roubo. Daishi disse. Sim, Shigeru concordou. Parabéns. Você encontrou um golpe de sorte. Mais um sorte. Daishi ficou agradavelmente surpreso com esta notificação. Ele olhou para o guarda e o homem parecia querer dizer mais alguma coisa e Daishi percebeu. O que é? O menino perguntou. Bem, não quero me gabar, mas os guardas e ninjas que guardam a capital são alguns dos melhores. E o fato de ainda não termos conseguido encontrar a pessoa que fez isso. Ainda é um momento vergonhoso para todos nós. Você sabe alguns de nós brincamos que a pessoa que cometeu esse roubo foi o ladrão fantasma, Shigeru respondeu com um pequeno sorriso. O ladrão fantasma? Daishi percebeu que Kakashi estava surpreso, mas mais do que isso, havia algo mais em seu tom que Daishi não conseguiu identificar. Sim, mas não é ele. Acho que apenas dissemos isso como uma forma de proteger nossa autoestima. Shigeru respondeu com um pequeno sorriso. Você sabe sobre esse ladrão fantasma, sensei? Daishi perguntou a Kakashi. Kakashi suspirou e ficou quieto por alguns segundos. Sim, digamos apenas que encontrei o trabalho dele. O Jonin respondeu. Naquele momento, antes que Daishi pudesse pressionar seu sensei para obter mais informações, uma nova missão surgiu. Segunda missão. Missão criada. Identifique o ladrão lendário. Daishi olhou para o título da missão e ficou chocado. Que diabos? Capítulo 174. O ladrão lendário. Daishi instantaneamente olhou para os detalhes da missão e ficou chocado. Missão criada. Identifique o ladrão lendário. Um ladrão misterioso e altamente qualificado deixou sua marca em todo o mundo. Ninguém foi capaz de capturar ou identificar esse ladrão desde que ele iniciou suas façanhas. Encontre a verdadeira identidade desta pessoa. Condições. Reúna informações e descubra a identidade do ladrão. Recompensas. 3.000 ES. Mais 2 nível para habilidade e furtividade. Mais 2 estatística de sabedoria mais 1 inteligência. A reputação aumenta com o cliente. A reputação aumentou enormemente com Kakashi Atake e Hiruzen Sarutobi, Shigeru e algumas pessoas na Fire Capital e ao redor do mundo. Falha. Falha ao completar a missão. Localizar e recuperar o item perdido? A aceitar a SN, os olhos do jovem jogador se contraíram levemente quando ele olhou para a parte fracassada da missão. Se eu não consigo completar a missão principal sem completar esta, então isso é realmente uma escolha que você está me dando em sistema. Ele não esperou pela resposta inexistente e aceitou a missão. Daishi então olhou para o guarda e falou. Você pode nos contar mais sobre o ladrão fantasma? Daishi, estamos aqui para descobrir quem roubou a herança da família de Kenichi. Não para ir atrás de fantasmas. Kakashi disse. Sim, eu sei disso, mas você acabou de ler o relatório do incidente. Não há nada lá que seja útil e tenho certeza que as pessoas que investigaram este incidente há um ano teriam seguido todas as rotas possíveis. O que precisamos é de um novo ângulo, uma abordagem diferente. Você discorda da minha avaliação, sensei? Daishi olhou para seu sensei em antecipação. Eu tenho que fazer com que o sensei concorde comigo. O fato de eu precisar completar esta missão para terminar a principal significa que este personagem Phantom TF está envolvido nisso. Kakashi apenas suspirou ao ver os olhos ansiosos de seu aluno. Daishi decidiu adoçar a panela.
Sensei, vamos revisar tudo nos arquivos do roubo e se não encontrarmos nada, o que você acha de darmos uma olhada nos arquivos do ladrão fantasma? Quem sabe podemos realmente resolver isso. O Jonin ficou em silêncio e então concordou. Tudo bem, faremos do seu jeito. Naquele momento o guarda Shigeru riu. Bem, isso certamente ficou interessante. Vou trazer os relatórios e arquivos do ladrão misterioso enquanto vocês dois podem revisar o outro relatório e ver se perdemos alguma coisa. O guarda saiu e Kakashi e Daishi foram para uma mesa próxima. Ambos demoraram e analisaram um relatório detalhado e analisaram cada linha. Kakashi examinou cuidadosamente cada informação escrita no pergaminho sobre o incidente. Daishi estava certo. Quem fez isso não deixou pistas. Aqueles que procuraram naquele momento não conseguiram nem encontrar o cheiro do ladrão. Estaríamos perdendo tempo com este relatório. Precisamos de uma nova abordagem. Quando terminaram, Shigeru voltou com o pergaminho na mão. Isso é tudo que se sabe sobre o ladrão fantasma. Ele colocou o pergaminho de armazenamento sobre a mesa e o abriu. Dezenas de arquivos apareceram no topo do pergaminho. Uau, é muita coisa! Daishi exclamou. Sim, esta é uma informação compilada das 5 grandes nações. Shigeru disse. Espere, as grandes nações estavam cooperando? Daishi ficou surpreso com isso. Kakashi balançou a cabeça. Não, o ladrão roubou de todo mundo e de algumas pessoas importantes. Mas mesmo isso não poderia forçá-los a trabalhar juntos. No início, nenhuma das nações compartilhou qualquer informação porque todas queriam encontrar o ladrão primeiro. Mas acabou com o tempo ficou claro que isso seria impossível. Então, após a pressão dos daímios, os Kages compartilharam qualquer informação que tivessem sobre o ladrão para outros sob certas condições. Shigeru acenou com a cabeça. Exatamente. Esses arquivos contêm todos os locais que o ladrão atingiu, o que eles levaram, quando levaram e muito mais. Dezenas de pessoas examinaram esses arquivos e não conseguiram encontrar nada. O guarda então olhou para Daishi e Kakashi. Escute, eu sei que brinquei sobre ser o ladrão fantasma por trás disso, mas não é. Em todos os seus roubos, ele deixa um guindaste de papel vermelho no local. Não existia tal coisa na casa de Kenichi. E o ladrão fantasma desapareceu quase uma década atrás. A herança da casa de Kenichi foi roubada há apenas 1 ano. Então, não acho que isso tenha sido feito por ele. Pelo que sabemos, ele pode estar morto. Portanto, há a chance de você estar literalmente perseguindo um fantasma. Esta certamente é uma missão complicada. Mas tenho um bom pressentimento sobre isso. Daishi sorriu ao olhar para o guarda. O homem sorriu com a confiança de Daishi. Bem, vou voltar para a minha posição. Boa sorte, Kakashi e Daishi. Os 2 ninjas da Folha assentiram e sentaram-se. Eles olharam para a enorme pilha de arquivos e suspiraram. Bem, você ouviu o homem. Vamos trabalhar. Daishi e seu professor começaram a examinar os arquivos. Naquele momento, Daishi fez uma pergunta ao professor que estava em sua mente há algum tempo. Sensei, o que você quis dizer quando disse que encontrou o trabalho do ladrão fantasma? Kakashi tinha uma expressão melancólica no rosto ao se lembrar do tempo que passou sob o comando de seu sensei Minato Namikaze. Alguns momentos depois ele respondeu à pergunta de Daishi. Foi durante a Terceira Guerra Mundial. Eu estava estudando com o 4º Hokage com meu companheiro de equipe. Minha equipe foi enviada em uma missão de escolta. Um comerciante rico contratou uma equipe para protegê-lo durante sua jornada. Ele era um cliente importante da vila. Então o 3º Hokage enviou nossa equipe. Chegamos à casa dele e o escoltamos até a vila da Cachoeira Oculta. Lá ele pegou sua filha e nós os escoltamos de volta em segurança para sua casa. Mas assim que chegamos ao local, vimos que 2 itens dentro de casa estavam faltando. O lugar não tinha guardas? Presumo que um homem rico teria alguns protegendo sua casa. Daishi perguntou. Ele fez. Havia uma equipe de mercenários capazes guardando a casa. Mas eles não notaram nada. Só encontramos uma coisa que estava fora do lugar. Um guindaste de papel vermelho. A identidade da pessoa ficou instantaneamente clara para todos. Nós. O que esse fantasma roubou? Nessa pergunta Kakashi se lembrou daquele dia. Flashback. O ninja com cabelo amarelo brilhante e espetado vestindo a jaqueta Leaf Jonin conduziu 2 ninjas menores para uma grande vila. Relatórios da equipe Minato. Um homem alto e corpulento, com cabelos longos e barba, usando um vestido luxuoso apareceu. Minato Namikaze. Ouvi muito sobre você. Estou feliz que o Hokage tenha enviado sua equipe. Já me sinto mais seguro. O homem sorriu para Leaf Jonin. Minato deu um passo à frente e apertou a mão do homem. Obrigado pela confiança que depositou em nós, Sr. Makoto. Garantiremos que todos os problemas sejam resolvidos. Sim, eu sei que sua equipe é mais do que capaz. Partiremos em breve para a Vila da Cachoeira Oculta. Tenho que pegar minha filha e fazer alguns pequenos negócios. Então ficaremos lá por apenas um dia. Voltaremos o dia seguinte. Minato assentiu. Deixe-me apresentar meus 2 alunos. Estes são Kakashi Ataki e Hinohara. O comerciante sorriu e acenou com a cabeça para eles. Prazer em conhecer vocês 2. Partiremos em meia hora. Enquanto isso, sintam-se à vontade para se sentirem em casa. Minato e seus 2 alunos olharam ao redor da casa e viram diversas obras de arte e antiguidades decorando as paredes. Enquanto ele olhava, os olhos de Minato foram atraídos para uma certa pintura no centro da sala. Ele se aproximou e inspecionou. É isso que eu penso que é? A pergunta surpresa e um tanto chocada de Minato chamou a atenção de seu aluno e de Makoto. O homem chegou perto do Jonin e admirou a pintura. Sim, é o original. Custou-me bastante adquiri-lo. Kakashi estava curioso sobre a obra de arte que atraiu o olhar de seu sensei.
A pintura era de um grande navio navegando para longe do observador. O que é essa pintura, sensei? Essa pintura foi desenhada há mais de 200 anos. É conhecida como Voyager. Recebeu o nome do navio que você vê nela. A história diz que o navio transportava 100 bravos marinheiros que viajaram pelo mundo e viram tudo o que puderam. Minato disse. Sim. A história é que o artista começou este trabalho assim que o navio decolou e completou a pintura em 4 dias ali mesmo. Depois que o navio real completou a viagem, o valor desta pintura disparou e com o tempo só continuou aumentando. Makoto disse com um sorriso. Esta é a obra de arte mais valorizada aqui. Enquanto conversavam sobre a pintura, os olhos de Rin foram atraídos para a caixa de música perto dela. Makoto viu a expressão de admiração no rosto dela e sorriu. Essa caixa de música foi criada especificamente por um excelente escultor da capital do fogo. Encomendei-a como presente para minha filha. Muito bom, senhor. Rin sorriu. Fim do flashback. Era uma caixa de música especial. Ele nos mostrou como funcionava e algum tempo depois saímos de casa. Voltamos 4 dias depois e vimos que a pintura e a caixa de música foram roubadas. No lugar da pintura havia um pequeno guindaste de papel vermelho. No momento em que percebemos isso, sabíamos que as chances de encontrar o culpado seriam quase nulas. Kakashi disse para Daishi. Vocês investigaram o incidente? Daishi perguntou. Kakashi balançou a cabeça. Não. Bem, nossa equipe não fez. Se houvesse outras circunstâncias que poderíamos ter, mas estávamos no meio de uma guerra. A aldeia não poderia colocar nossa equipe em uma missão de investigação. Então partimos. Daishi estava começando a entender a história do ladrão. Os 2 ninjas examinaram documentos e notaram os itens roubados. As horas se passaram e Daishi beliscou a ponta do nariz. Oh cara, esse cara roubou de todo mundo. Diamantes, pinturas valiosas, esculturas exóticas, manuscritos e pergaminhos raros. Exatamente 40 roubos sem nada apontando para ele, exceto sua assinatura, o guindaste de papel vermelho. Ninguém pode sequer dar uma descrição do cara. Ninguém sabe de onde ele é ou se é mesmo ele. Eu disse que este seria um caso muito difícil de resolver, mas não impossível. Todo mundo deixa algo para trás. Daishi estava determinado a completar esta missão. Daishi, ninguém chegou perto de descobrir a identidade dessa pessoa. Você está esquecendo de uma coisa, sensei, eu nunca procurei por ele. Daishi deu um sorriso confiante e retomou seu trabalho. Kakashi olhou para seu aluno com uma expressão ilegível. É bom estar confiante. Mas arrogância. Isso é uma coisa perigosa, Daishi. Vamos ver como isso acontece. Os 2 ninjas examinaram todos os documentos presentes. Em todos os casos atribuídos ao ladrão fantasma, o item mais valioso do local, juntamente com algo de menor valor, foram roubados. E a assinatura Red Paper Crane foi deixada onde estava o mais valioso dos 2 itens. A última vez que o ladrão fantasma atacou foi há mais de uma década. Ninguém conseguia descobrir como ele entrava ou saía dos lugares sem ser detectado. Foi assim que ele ganhou esse nome. Kakashi disse enquanto examinava os relatórios. Sim. E no incidente que ocorreu há 1 ano, não havia nenhuma garça vermelha e o ladrão levou várias coisas. Daishi repassou cada detalhe dado no relatório do incidente. Depois de passar várias horas examinando quase todos os documentos, Daishi chegou a uma conclusão. Essa conclusão foi algo que ele tirou desde o momento em que a segunda missão apareceu, mas ele precisava ter certeza. O ladrão pode não ter deixado um guindaste na casa de Kenichi, mas tenho certeza de que o roubo foi feito pelo ladrão fantasma. É verdade que há algumas coisas diferentes neste caso, mas ele tem um certo estilo. No trabalho aqui, Daishi disse ao seu sensei. Kakashi olhou para os itens que o ladrão lendário roubou ao longo dos anos e depois para os itens roubados da casa de Kenichi. Então, se for esse o caso, por quê? Se a história daquela herança era real e aquele bully era de fato mais valioso, então por que ele não deixou sua assinatura para trás? E por que começar depois de uma década? Daishi ficou em silêncio enquanto refletia sobre a questão. Ele tentou olhar para isso de várias perspectivas. Poucos minutos depois ele teve uma teoria. E se fosse pessoal? E se o ladrão fantasma tivesse algum tipo de rancor contra o pai de Kenichi ou mesmo contra Kenichi? Ou talvez alguém tenha descoberto a identidade do ladrão e o contratado para roubá-los. Independentemente disso, o ladrão fantasma está envolvido. O Jonin refletiu sobre as informações e pensou no próximo passo. Você pode estar certo. Precisamos saber mais sobre o pai de Kenichi. Precisamos investigar sua história. Os 2 ninjas selaram os documentos de volta no pergaminho e o levaram consigo. Eles voltaram para a casa de Kenichi para conversar com o homem sobre seu pai. No momento em que Daishi e Kakashi se dirigiam para a casa do cliente, eles não tinham ideia do que os esperava no final da missão. Capítulo 175 Mistério de Décadas. Resolvido? Kenichi e os 2 ninjas que ele contratou sentaram-se e ficaram confortáveis. Tudo bem. Em que posso ajudá-lo? O que você pode nos contar sobre seu pai? Kakashi perguntou ao homem enquanto Daishi prestava muita atenção nele. Kenichi estava confuso. O que é isso? Achei que você estava investigando a pessoa que invadiu minha casa? Nós somos. Mas se quisermos encontrar o culpado e recuperar os itens roubados, então precisamos de mais informações. Precisamos saber se seu pai tinha algum inimigo? Quanto mais informações tivermos, melhor. Eu sei que este pode ser um assunto difícil, mas precisamos da sua ajuda se quisermos resolver isso. Kakashi disse em um tom tranquilizador. Tudo bem. O que você quer saber sobre ele? Qualquer coisa e tudo que você puder nos contar. Meu pai, Ishiro, era um homem gentil.
Ele seguiu os passos do avô e deu continuidade aos negócios da família. Kenichi tinha um sorriso no rosto ao relembrar as memórias de seu pai. Ele era um homem brilhante, mas também cauteloso. Ele fez questão de não pisar no pé de ninguém, e foi assim que conseguiu expandir o negócio para além da capital sem fazer inimigos. Passou seus dias cuidando de mim e de minha mãe e expandindo o negócio. Durante os últimos anos, ele sofreu de perda de memória e de movimento muscular. Seu pai viajava muito, não é? Daishi perguntou. Kenichi assentiu com a cabeça. Ele visitou todo o mundo e conheceu todos os tipos de pessoas. Daishi e Kakashi questionaram o homem por cerca de meia hora antes de ficarem um pouco satisfeitos. Os dois ninjas então decidiram dar uma olhada pela casa para ver se conseguiam encontrar algo que todos os outros perderam. Enquanto olhavam ao redor, os olhos de Daishi foram atraídos para várias esculturas de animais e pássaros trancadas atrás de uma prateleira de vidro. Ele usou a habilidade de observar em um deles e a informação que encontrou o surpreendeu. Fantoche, corvo. Um fantoche de chakra criado por Nia e Karu. Materiais especiais leves, mas fortes, foram usados na criação deste boneco. Este fantoche mecânico só pode ser ativado se um determinado chakra for derramado nele. Uma vez ativado, este boneco pode seguir os comandos definidos pela pessoa que o ativou. Este fantoche foi usado principalmente para reconhecimento. Pode voar e observar uma área ou alvo por várias horas e retornar ao usuário. Os materiais utilizados são... Naquele momento apareceu uma nova notificação. O projeto do boneco pode ser adquirido se você examinar sua mecânica interna. Daishi estava prestes a perguntar se ele poderia olhar o boneco mais de perto, mas imediatamente ficou em silêncio. Preciso ter cuidado com minhas intenções. Essas esculturas parecem tão reais. Quem as criou? Daishi perguntou a Kenichi. O homem olhou para os objetos na prateleira. Minha mãe. Ela tinha um fascínio por essas coisas. Minha avó era da região dos ventos. Ela adorava fantoches. Acho que minha mãe aprendeu isso com ela. Esses fantoches podem se mover por vários segundos e podem imitar a coisa real? Bem, foi feito de uma forma que apenas o chakra da minha mãe poderia fazê-lo se mover. Eu vejo. Daishi olhou para os bonecos na prateleira e guardou sua imagem na memória. Ele tinha algumas coisas para fazer. Naquele momento Kakashi veio e reuniu seu aluno. Bem, vamos sair da sua frente por enquanto. Daishi e seu sensei saíram de casa e foram para uma pousada. Os quartos foram cedidos por Kenichi até completarem sua missão. Então você tirou alguma conclusão? Kakashi perguntou ao seu aluno. O pai dele viaja muito. Tem contatos em vários lugares. O pai do Kenichi é um bom suspeito do ladrão. E aqueles fantoches? Ele é um excelente candidato. Daishi respondeu enquanto olhava pela janela. Mas não cabe. O roubo na casa dele ocorreu depois que ele morreu. E tenho certeza que foi feito pelo fantasma. Você os pegou? Sim. Kakashi pegou um pequeno livro que seu cliente lhes deu. Este é o diário de viagem do pai dele. Ele anotava todas as suas viagens dentro e fora do País do Fogo. O homem era meticuloso. Daishi abriu o pergaminho do ladrão fantasma e colocou o conteúdo sobre a mesa e examinou a hora e o local dos roubos. Ele então comparou-os às viagens de negócios de Ishiro. Alguns dos roubos coincidem com suas viagens, mas muitos aconteceram enquanto ele estava do outro lado do mapa. Kakashi suspirou e olhou para o sol poente. Vamos encerrar o dia. Retomaremos amanhã com novos olhos. Daishi fechou os olhos e pensou na situação. Antes estávamos investigando o ladrão, mas agora também estamos investigando o pai de Kenichi. É como ir em duas direções ao mesmo tempo, mas isso não vai ajudar. Tudo que aprendi até agora são peças diferentes do quebra-cabeça, mas não se encaixam direito. Mas por onde começamos? Ele perguntou ao seu professor. Com o infame ladrão misterioso, é claro. A voz de Kakashi tirou Daishi de seus pensamentos. Começaremos com ele, e depois de descobrirmos sua identidade partiremos daí. Daishi concordou com a cabeça. Ele olhou para a montanha de documentos à sua frente. Deve haver algo aqui que estamos perdendo. Vejo você amanhã de manhã, sensei. Com essas palavras Daishi levantou-se e saiu. Ele saiu e queria comprar alguns itens. Os materiais, cores e design devem ser idênticos. Isso será um pouco complicado. Daishi passou algumas horas vagando pelas ruas da capital e comprou os itens que precisava. Ele voltou para seu quarto e começou a trabalhar. Bom dia, sensei. Vejo que você já está trabalhando. Daishi cumprimentou seu professor e viu que Kakashi estava examinando os arquivos. Este é um dos ranks mais complicados que já tive em muito tempo. Daishi acenou com a cabeça diante desse sentimento e então Kakashi pegou um mapa e colocou-o perto da mesa. Era um mapa detalhado do mundo com locais importantes marcados. Foi difícil adquiri-lo, mas com a ajuda de Shigeru a tarefa foi concluída. Daishi examinou os diferentes roubos que ocorreram e ficou impressionado. Enquanto seu aluno estudava os métodos do ladrão, Kakashi começou a marcar os locais no mapa onde o ladrão atacou. As datas e locais pareciam aleatórios, sem nenhum padrão exigente. Daishi ficou impressionado com o trabalho do fantasma. Cara, quem quer que seja, eles são realmente impressionantes. Roubar a joia da terra do castelo do Daimyo em plena luz do dia. Roubar uma pintura da corte real da capital do fogo na noite em que foi revelada. Diamantes raros. Esse cara tinha talento. O total valor estimado de tudo que ele roubou seria de cerca de 500 milhões ou mais. E ninguém conseguiu encontrar qualquer vestígio dele. Um mestre da furtividade ou do disfarce. Ou talvez até ambos. Sim, mas as coisas que ele roubou são únicas demais. Mesmo se você as colocasse em leilão no mercado negro, você seria encontrado quase imediatamente.
Ele não poderia ter vendido. Isso teria colocado um grande alvo nas costas dele. Kakashi disse enquanto olhava as datas e locais do roubo. Eles passam horas vasculhando os relatórios enquanto Daishi estava olhando para algo. Kakashi gritou para ele. O Jonin colocou um papel com várias anotações de datas. Daishi, me diga, esses encontros parecem interessantes para você? Kakashi perguntou a ele. Daishi olhou as datas anotadas no papel 17, 03, 11, 02, 04, 06, 10, 04, 05, 09, 14, 08, 13, 09. Daishi olhou para eles por alguns momentos e balançou a cabeça. Não. Você encontrou alguma coisa neles? A primeira vez que o ladrão fantasma apareceu. 17 de março. Naquele ano ele fez apenas uma aparição. No ano seguinte ele fez duas. Em 11 de fevereiro e 04 de junho. O culpado não está interessado apenas em fama e itens raros. Ele também tem fascínio por números. Daishi olhou novamente para os números e tentou ver o que seu sensei havia encontrado. Vendo o silêncio de Daishi, Kakashi continuou. A primeira data. 1703. Agora, se você somar os números individuais dessa data, 1 mais 7 mais 3 você obtém 11. Os olhos de Daishi se arregalaram. Ele olhou novamente para as datas e para o mês e algo clicou em sua cabeça. Adicione 11 meses ao 3, março, e você terá fevereiro. O segundo mês. Exatamente. A data do próximo roubo. 02, 11. Agora some os números individuais. 1 mais 1 mais 2 e você obtém 4. Adicione 4 meses a fevereiro e a data do próximo roubo é 4 de junho. Daishi olhou as datas e a teoria de Kakashi estava correta. Então a data do próximo roubo estava no anterior. Como ninguém descobriu isso ainda? Seria necessário esperar um pouco para que o padrão surgisse. E a maioria das pessoas não olharia as datas tão de perto no início. Ainda assim, duvido que sejamos os primeiros a fazer essa conexão. Kakashi disse. Daishi recostou-se com os braços cruzados e compilou todas as informações que tinham sobre o alvo. Esse cara não tem problema em informar ao mundo a data de seu próximo assalto. Ele é ousado. Ele está confiante de que pode escapar de quaisquer armadilhas armadas se descobrirem o truque do encontro. O fato de ele ainda ser um mistério fala de suas habilidades. Essa pessoa deseja permanecer anônima, mas deseja que o mundo saiba de sua existência. Com 40 roubos em todo o mundo, ele marcou seu nome nos livros de história. Com esse pensamento, algo mais passou pela cabeça de Daishi. Espere 1 minuto. Marcado. Daishi pegou o mapa e espalhou-o pelo chão. Kakashi sorriu sob a máscara enquanto olhava para seu aluno. Parece que ele tem uma ideia nova. Sensei, preciso que você me diga a localização dos assaltos na ordem exata em que aconteceram. Kakashi olhou os arquivos e começou a contar as informações. Ao dizer o nome de cada local, Daishi anotou e guardou em sua memória. Alguns minutos depois, 40 locais foram marcados com um pequeno alfinete no mapa. Daishi deu alguns passos para trás e olhou o mapa à distância. Não há nenhum símbolo ou marca identificável aparecendo no mapa, mas eu tinha certeza que com sua personalidade ele deixaria algo para trás. Talvez eu simplesmente não esteja vendo isso? Daishi pegou papel e caneta e olhou o mapa. Você está bem, Daishi? Seu sensei perguntou. Achei que tinha alguma coisa, não tenho certeza. O Jonin decidiu não incomodar seu aluno e deixou Daishi fazer suas próprias coisas. Daishi começou a rabiscar em seu papel e tentou criar vários kanji, símbolos ou outras ilustrações significativas que pudessem aparecer e que se encaixassem em todos os pontos de localização. Os poucos que se conectaram não faziam sentido. As horas se passaram e dezenas de papéis amassados estavam ao lado de Daishi, mas o garoto sabia que estava chegando perto. Sua mente trabalhou em centenas de imagens que poderiam ser formadas, mas nenhuma delas cabia. Até Daishi lentamente conectou cada ponto e finalmente uma palavra significativa surgiu. Ele fez mais do que apenas deixar pistas nas datas. Ele estava marcando sua presença no próprio mundo. Você encontrou alguma coisa, Daishi? Kakashi olhou e no papel de Daishi havia uma versão elegante do kanji eterno. Daishi tinha um largo sorriso no rosto. Eterno. Ele marcou a palavra eterno no próprio mapa. Mas há outra coisa. O kanji no mapa. Ele tem um certo design que o torna único. Kakashi olhou para o símbolo que Daishi desenhou. Ele tem razão. O kanji é desenhado em uma fonte e estilo únicos. A maneira como esse kanji é escrito. Kakashi estreitou os olhos e olhou atentamente para o kanji. Eu já vi isso antes. Este kanji neste desenho exato. Eu já vi isso antes. O menino ficou chocado. O que onde? Kakashi relembrou a informação. Durante uma de minhas missões, há vários anos, me deparei com este símbolo. Era o símbolo da casa de um pequeno senhor que vivia a alguns quilômetros da capital. Eu vi o símbolo quando fui à casa dele para completar uma missão. Você se lembra de mais alguma coisa? Daishi perguntou entusiasmado. Sim. O símbolo também tinha um guindaste no fundo. Garça eterna. Esse é o siégio da casa dele. Kakashi fechou os olhos e disse com um suspiro. Ao ouvir essa informação, os olhos de Daishi se arregalaram e ele não poderia ter um sorriso maior. A ideia de resolver um mistério que deixava todo mundo perplexo o deixava positivamente tonto. Kakashi, por outro lado, tinha pensamentos e emoções totalmente diferentes passando por ele. Esta missão ficou muito mais complicada. Se não tomarmos cuidado, isso poderá se transformar em um grande problema para todos.
Capítulo 176, a identidade do ladrão. Apesar de sua excitação, Daishi percebeu a postura um tanto tensa de seu sensei. O que é isso? O que há de errado? Kakashi olhou para seu aluno e respirou fundo. O que temos não é uma prova sólida. E a nossa missão era encontrar a localização da herança do nosso cliente. Em vez disso, poderíamos ter resolvido um dos maiores casos da década. Mas mais do que isso, se estivermos certos sobre quem está por trás disso, então esta missão poderá ter grandes implicações. Os olhos de Daishi se estreitaram ao ouvir isso. O valor de tudo que o ladrão fantasma roubou ao longo dos anos é superior a $500 milhão. E essa é uma estimativa baixa. Como nenhum dos itens roubados foi encontrado em lugar nenhum, presume-se que tudo esteja guardado em um único local. Os 5 Kages colocaram certas condições em vigor quando eles compartilharam a informação em primeiro lugar. Se estivermos certos e desenterrarmos este tesouro, o Jonin apenas suspirou e ficou em silêncio. Daishi entendeu o que seu sensei queria dizer. Vamos apenas confirmar nossa teoria antes de mais nada. No momento, isso é tudo que temos. Uma teoria. Kakashi acenou com a cabeça e os dois selaram todos os documentos de volta no pergaminho. Para continuar a investigação, eles tiveram que deixar a capital do fogo e os 2 ninjas informaram sua saída ao seu cliente. Dentro de algumas horas, Kakashi e Daishi estavam em movimento com o Jonin liderando o caminho. Algumas horas depois, eles estavam em frente a uma mansão de aparência modesta. Este é o lugar, Kakashi disse para Daishi. Ele falou com os guardas do lado de fora e alguns minutos depois Kakashi e seu aluno foram autorizados a entrar. Daishi olhou para todos que trabalhavam na mansão e ousou observar. Nenhum deles era o ladrão fantasma. Alguns momentos depois, um homem de 30 e poucos anos aproximou-se deles com um sorriso. Daishi olhou para ele e imediatamente soube que ele era o senhor desta terra. Esse cara é muito jovem. Não há como ele ser o ladrão. Só para ter certeza, ele usou observe nele, mas não viu nada de útil. Bem-vindo ninja da Folha à minha casa. Sou Hirohito Inaji. O que posso fazer por vocês dois? O jovem senhor falou. O Jonin de cabelos prateados deu um passo à frente e se apresentou. Meu nome é Kakashi Atake. Não sei se você se lembra, mas há 7 anos seu pai me contratou para uma missão de escolta. Em poucos momentos, Hirohito relembrou o incidente e sorriu. Ele rapidamente reconheceu o homem à sua frente. Ah, sim, eu me lembro. Meu pai ficou muito impressionado com o seu trabalho. O que posso fazer por você? Posso falar com seu pai? É importante. Kakashi chegou à mesma conclusão que Daishi. Ele sabia que o homem à sua frente era jovem demais para ser o culpado. O sorriso no rosto do senhor diminuiu. Meu pai faleceu de derrame há 5 meses. Com isso, Kakashi ficou um pouco mais sério e olhou para o senhor. Entendo. Podemos conversar em particular? Há um assunto de grande importância que precisamos discutir com você? Vendo o comportamento sério do Jonin, o sorriso no rosto de Hirohito desapareceu. Ele olhou para os 2 ninjas e um segundo depois dispensou seus guardas e os levou para seu escritório pessoal. Ele trancou a porta e olhou para os 2. Ninguém vai nos perturbar. Fale. A garça eterna. Esse é o sigilo da sua casa, não é? Hirohito ergueu uma sobrancelha com essa pergunta. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mas depois respondeu. Era. Mas esse selo foi substituído na época do meu avô, mas meu pai ainda tinha um apego a ele. O que é isso? Suponho que você já ouviu falar do ladrão fantasma? O jovem senhor riu levemente desse nome. Ah, sim. O fantasma que pode aparecer em qualquer lugar e desaparecer com suas riquezas. A última vez que alguém ouviu falar dele foi há mais de uma década, eu acredito. O que um ladrão infame tem a ver com meu antigo selo de família? Com isso, Kakashi tirou o mapamundi do pergaminho com os locais marcados onde o ladrão fantasma atacou. Esses são todos os locais que o ladrão atacou durante seu tempo. O Jonin então pegou o desenho de Daishi e mostrou ao homem. Se conectarmos todos os pontos do mapa, o kanji eterno aparece. Mas tem um design único. O mesmo design do kanji no emblema da sua casa anterior. E o fato de o ladrão deixar uma garça vermelha como cartão de visita. Pode você explicar isso? Hirohito ficou surpreso ao ouvir as acusações. Ele olhou para o mapa e depois para o desenho. Daishi estava prestando muita atenção à linguagem corporal e ao chakra do homem. Batimento cardíaco elevado. A temperatura corporal aumentou e aumentou a respiração. Ele não está fingindo. Esse cara está definitivamente chocado. Ou pegamos a pessoa errada e tudo isso é apenas uma coincidência, ou ele nem sabia da vida dupla do pai. Depois de alguns momentos de silêncio, o rosto do homem passou de chocado para raiva. Ele olhou furioso para os 2 ninjas e falou. Não posso explicar porque é uma coincidência aleatória. Você não tem nenhuma prova de que meu pai é esse fantasma, tem? Não permitirei que você calunie o nome do meu pai. Por favor, saia da minha casa. A reputação diminuiu com Hirohito Inaji. Kakashi sabia que, como o homem era um lorde um tanto rico e com conexões com a capital, poderia ser problemático se ele empregasse suas táticas de interrogatório mais agressivas. Mas nem o Leaf Jonin nem seu aluno iriam embora sem respostas. Senhor Hirohito, estou pedindo que coopere conosco. Do contrário, as coisas se tornarão muito mais problemáticas para você. Kakashi disse com um tom perigoso em seu tom. O senhor estreitou os olhos e olhou para o ninja à sua frente. Isso é uma ameaça? Kakashi balançou a cabeça. Não, estou apenas relatando fatos. Encontramos essa informação quando estávamos investigando o ladrão. Ainda não relatei isso ao Okage, mas no momento em que eu fizer, ele informará o Daimyo do Fogo. E o Daimyo do Fogo irá definitivamente investigue você e ele será obrigado a informar os outros senhores feudais. Daishi ficou impressionado com seu sensei. Uau! Chantagem e uma ameaça velada. Seu lado sombrio da Anbu está aparecendo. Os olhos do jovem lorde se arregalaram quando ele começou a entender as repercussões.
mas ele ainda era desafiador. Ainda não será suficiente. O que você tem é apenas uma conjuntura selvagem. Nenhuma evidência real. Você pode fazer qualquer tipo de símbolo com locais marcados. Se você apresentar acusações infundadas, haverá consequências. Kakashi continuou a pressionar o homem. É verdade, pode haver, mas este kanji ainda tem um design único. E o ladrão escolheu os locais e os roubou na ordem exata em que você escreveria o kanji eterno. Você tem que admitir, isso é uma grande coincidência. Agora, se a informação que encontramos é uma coincidência ou não, sua vida não será a mesma. O ladrão fantasma roubou de pessoas muito poderosas e perigosas. Não, quando eles descobrirem essa nova informação, eles sem dúvida irão vir atrás de você. E tenho certeza que você sabe o quão cruéis algumas pessoas podem ser. Pare! Por favor. Hirohito estava respirando com dificuldade. Ele fechou os olhos e a imagem de seu pai apareceu em sua mente. Ele ainda não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas o homem lentamente começou a se lembrar de várias saídas suspeitas e secretas de seu pai. Não pode ser. Não tem como. Mas, se for verdade, mesmo que esta informação seja falsa ou apenas uma coincidência, se isso for divulgado, minha família será destruída. Alguns momentos depois o homem se recompôs e olhou para Kakashi. O Jonin entendeu o que Hirohito estava passando. Precisamos da sua cooperação neste assunto. Se você nos ajudar, poderemos manter o nome da sua família fora disso. O senhor apenas suspirou e se resignou. O que você precisa? Eu sei que seu pai manteve um diário sobre suas viagens. Preciso dar uma olhada no diário. E quero que você nos diga se seu pai tinha alguma propriedade que usou para algum negócio pessoal. Agora precisamos confirmar isso. Seu pai era de fato o ladrão fantasma. Hirohito ficou intrigado. Mas isso não trará mais problemas para mim e minha família? Não necessariamente. Acredita-se que o fantasma manteve todo o seu saque em um único local. Se pudermos recuperar o saque e devolvê-lo e confirmar que o fantasma está morto, então não haveria muitos motivos para as pessoas virem atrás de você. O Jonin de cabelos prateados argumentou. E a única maneira de descobrir a localização dos itens roubados é confirmar a identidade do ladrão. Kakashi concordou com a cabeça. Se eu te ajudar, você me dará sua palavra de que eu e minha família não enfrentaremos nenhuma ira do daimyo. Kakashi suspirou e fechou os olhos por um momento. Ele então olhou para o homem e deu uma resposta honesta. Não posso prometer isso. Tenho certeza de que você não tinha ideia da verdade sobre seu pai. Então, o que posso prometer é isso. Vou contar a Lord Okage e pedir clemência. Se seu pai for realmente o ladrão e como o culpado está morto, duvido que ele venha atrás de você. E vou me certificar de que ele também leve o caso ao daimyo. Hirohito apenas suspirou ao ouvir isso. Suponho que, dada a situação, isso é o melhor que vou conseguir. Ele foi até sua mesa e depois de examinar alguns itens, pegou um livro com capa de couro marrom e entregou ao Jonin. Isto contém todas as viagens que meu pai fez dentro e fora do País do Fogo. Kakashi e Daishi examinaram as datas e cerca de uma dúzia coincidiu com o horário em que o ladrão esteve presente na área. Parecia cada vez mais que o pai de Hirohito era o ladrão. Mas isso também pode ser uma coincidência. Algumas funções importantes estavam sendo realizadas nesses locais durante o roubo. Naquele momento Hirohito pegou uma pequena chave e mostrou para eles. Às vezes eu pegava meu pai chegando em horários estranhos depois de ter ficado fora por alguns dias. Ele sempre tinha uma desculpa confiável. Agora não tenho tanta certeza. Esta chave é para uma de suas propriedades privadas a alguns quilômetros daqui. Eu só encontrei depois que ele faleceu. Você já visitou o lugar? Daishi perguntou. Apenas uma vez. Mas não vi nada de valor lá. Precisamos dar uma olhada nessa propriedade. O jovem Lorde assentiu e logo o trio seguiu para o local. Era uma pequena casa localizada em um complexo privado. O jovem senhor abriu os portões e logo destrancou a porta da frente. Kakashi, Daishi e Hirohito entraram na casa empoeirada. Era evidente que ninguém morava aqui há muito tempo. O que exatamente você espera encontrar? Hirohito perguntou. Algo que nos ajudará em nossa busca. Kakashi disse enquanto olhava ao redor do lugar. Ele então olhou para seu aluno. Daishi, você se lembra de todos os itens que foram roubados, correto? Sim. Bom. Procure no lugar e veja se encontra alguma coisa. Daishi e Kakashi olharam em volta e foram para a sala. Enquanto Daishi olhava ao redor, algo em cima de uma mesa próxima chamou sua atenção. Sensei, você pode querer ver isso. Kakashi se virou para olhar para seu aluno que apontava para uma caixa de música. Uma caixa de música de aparência muito familiar. Seu olho visível se arregalou ligeiramente com a implicação. Mas ele precisava ter certeza. Kakashi se aproximou da mesa e pegou a caixa de música. Ele abriu a tampa e uma estatueta de senhora em um lindo kimono subiu em uma plataforma circular prateada, dançando ao som de uma melodia suave. O que é? Hirohito perguntou. Durante um dos assaltos, uma caixa de música foi roubada da casa de um comerciante. Uma que se parece muito com esta. Kakashi respondeu. Como você pode ter certeza de que este é o mesmo? Na pergunta do senhor, Kakashi relembrou a memória do homem mostrando ao seu antigo time o segredo da caixa. A caixa de música que foi roubada foi projetada especificamente como presente para sua filha. O comerciante mostrou à minha equipe o que ela tinha de especial. Com essas palavras, Kakashi fechou a caixa e olhou embaixo dela.
O fundo da caixa foi dividido em 9 partes iguais. Ele gentilmente os pressionou em uma determinada ordem e depois colocou a caixa de volta na mesa. Alguns segundos depois, a tampa da caixa se abriu lentamente e uma nova música começou a tocar. A melodia teve um efeito calmante em quem a ouviu e mesmo nessa situação tensa trouxe sorrisos aos 3 presentes. Tocou por cerca de 60 segundos e quando a música terminou um pequeno clique foi ouvido. Um pequeno compartimento escondido na parte inferior sobressaía da caixa. Kakashi abriu o compartimento e pegou o que havia dentro. Daishi e Hirohito olharam para o objeto na mão de Kakashi. Era uma foto de uma família feliz. Pai, mãe e filha sorrindo enquanto olhavam para a câmera. Nas suas costas estavam as palavras, para meu querido Moonlight, feliz aniversário. Amo papai. Kakashi viu a foto e lembrou-se da alegria no rosto do homem ao mostrar-lhes o presente especial. Ele também se lembrou da expressão devastada que o homem teve quando soube do roubo. Para ele a caixa de música era mais valiosa que a pintura roubada. Para Daishi, no momento em que terminou de ler as palavras, notificações apareceram. É ele. Conseguimos. Resolvemos um dos maiores casos não resolvidos do mundo. É missão identificar o ladrão lendário, concluída. Recompensas, 3.000 ES, a 450 ES. É mais 2 nível para habilidade furtiva. É mais 2 estatística de sabedoria, mais 1 inteligência. A reputação aumenta com o cliente. A reputação aumenta enormemente com Kakashi Atake e Hiruzen Sarutobi, Shigeru e algumas pessoas na Fire Capital e ao redor do mundo. Assim que o menino terminou de ler as palavras nas caixas azuis, uma nova apareceu. Terceira missão, a próxima missão de Daishi chegou. Capítulo 177 Tesouro, parte 01. Daishi olhou para a terceira missão que apareceu. Missão criada, encontre o segredo da herança. A herança de família de Kenichi contém um segredo vital. Encontre o bully e descubra seu segredo. Condições. Recupere a herança e identifique seu segredo sem danificá-la. Recompensas. 3.000 ES. Mais 2 inteligência. A reputação aumenta com Kakashi, Sarutobi Hiruzen e diversas outras pessoas. A reputação aumenta ou diminui com o cliente, dependendo da ação do jogador. Falha. Não é possível abrir a quarta missão. A reputação diminui com o cliente. Se a herança estiver danificada, então esse bully tem alguns segredos. E a missão diz que é um segredo vital. E minha reputação pode diminuir, portanto, se eu realizar determinada ação, minha reputação poderá aumentar ou diminuir com ele. Isso é estranho. E não é dado na parte do fracasso da missão, mas na recompensa. O jovem jogador pensou na pista escondida no texto e rapidamente chegou a uma conclusão. Esta missão trata-se de encontrar o segredo da herança. Depois que eu descobrir o segredo, dependendo do que eu fizer depois, o cliente vai ficar satisfeito ou descontente comigo. Deve ser isso. 1. Se eu quiser tomar a atitude certa, preciso descobrir qual é o segredo. Daishi olhou ao redor. Ele estava começando a ter uma ideia do que se tratava? Não há como isso ser uma coincidência. Essa coisa toda deve estar ligada ao ladrão. Daishi. Kakashi de repente o chamou. Temos nossas evidências. Preciso que você vasculhe a casa inteira. Precisamos encontrar os outros itens. O Jonin disse ao menino. O que você vai fazer, sensei? Preciso enviar um relatório urgente ao Hokage. Ele então se virou para Hirohito. O homem ficou chocado com o que acabará de aprender e sentou-se calmamente no sofá com o rosto oprimido. Ei, preciso que você fique aqui por enquanto. Não saia do local por nenhum motivo. Mesmo que Kakashi tenha formulado isso como um pedido, o homem sabia que era uma exigência incondicional. O jovem Lorde apenas acenou com a cabeça de acordo com a ordem. Depois de tudo o que aconteceu, ele não tinha energia para discutir. Kakashi tirou um pergaminho da bolsa e começou a escrever. Vários minutos depois de seu relatório ter sido concluído, ele saiu de casa e fez os 5 selos manuais, convocando Jutsu. Numa nuvem de fumaça apareceu um único cachorro. Tinha pelo castanho, focinho branco e longas orelhas castanhas. E o colete azul e o protetor de testa que usava indicavam que se tratava de um cachorro ninja. Guruko, preciso da sua ajuda. O cachorro ninja estava de guarda e olhava em volta. Kakashi, por favor, me diga que não vamos lutar contra aquele seu aluno maluco. Os Ninken ainda se lembravam do sentimento de pavor daquele dia. Não, nada disso. O cachorro ninja Guruko soltou um suspiro de alívio. O que você precisa? Preciso que você entregue este pergaminho ao Hokage o mais rápido possível. Vá diretamente ao Hokage. As informações neste pergaminho são cruciais. E aguarde suas ordens. Guruko assentiu e pegou o pergaminho do Jonin. No segundo seguinte, ele desapareceu da vista de seu invocador. Kakashi suspirou e voltou lentamente para dentro de casa. Daishi olhou ao redor da casa, mas não conseguiu encontrar mais nada que tivesse sido roubado. Tem que haver algo mais aqui. O que estou perdendo? Não encontrou nada? Daishi balançou a cabeça com a pergunta de Kakashi. O jovem Genin olhou para seu professor que parecia estar pensando profundamente. Você tem algo, sensei? Talvez. Quando as pessoas querem esconder algo, geralmente colocam embaixo delas. O menino rapidamente percebeu o que seu sensei estava insinuando. O porão? Mas eu já verifiquei. Estava vazio, exceto por algumas mesas e cadeiras. Daishi disse. Vamos verificar novamente. É possível que você tenha perdido alguma coisa. Daishi não discutiu já que não tinha mais nada em que se apoiar. Enquanto os dois desciam para o porão, Hirohito se juntou a eles.
Ele queria ver se seu pai havia escondido mais alguma coisa na casa. Eles rapidamente chegaram ao porão e olharam em volta. Não havia mais nada, exceto algumas mesas, cadeiras e alguns ganchos de parede com um chapéu em um deles. Ambos os ninjas começaram a olhar ao redor do porão, mas não havia nada fora do comum à primeira vista. Enquanto Kakashi atravessava a sala, ele notou algo peculiar no chão. Algumas gotas de alguma mancha preta estavam no chão, mas o estranho era que a parede ocupava mais da metade da pequena gota. Kakashi ergueu a faixa sobre o olho do Sharingan e olhou para o local. Daishi, você poderia vir aqui um momento? O menino olhou para seu sensei e viu que o homem estava com seu Sharingan examinando algo. Daishi se aproximou e olhou para onde seu professor estava olhando. Ele rapidamente percebeu a anomalia e aguçou seus sentidos. Daishi se abaixou e deu uma cheirada e olhou atentamente para a mancha. Vendo os dois ninjas agachados do outro lado da sala, Hirohito também se aproximou. Depois de alguns segundos, Daishi chegou a uma conclusão. É uma mancha de tinta. Sim, mas o formato é estranho. É um semicírculo. Apenas metade dele está no chão e a borda desta parede está limpa. Não há nenhuma mancha onde o resto deveria estar. Com seu Sharingan, Kakashi rapidamente fez sua análise. Daishi olhou para a parede à sua frente e concentrou sua atenção nela. Alguns momentos depois ele sentiu algo. Ele colocou os dedos alguns milímetros acima dos tijolos e moveu-se lentamente. Sensei, posso sentir uma corrente de ar vindo desta área. É fraca, mas está lá. Daishi disse. Kakashi acenou com a cabeça e bateu na parte da parede. Sim, você está certo. Tenho quase certeza de que há uma passagem atrás desta parede. Espere, espere. Você está dizendo que há uma passagem secreta por trás disso? O jovem senhor ficou surpreso. Ele olhou em volta quando chegou aqui e não encontrou nada fora do comum. Hoje está cheio de surpresas. E não do tipo bom. Sim, parece que sim. Afaste-se. Daishi disse ao homem e estava lendo sua mão para dar um soco quando Kakashi o parou. Se forçarmos a entrada, quem sabe o que acontecerá? Não podemos simplesmente romper. Precisamos abri-la. Kakashi disse. Você acha que pode haver armadilhas? É uma possibilidade. Vamos dar uma olhada. Pode haver algo aqui. Com isso a dupla renovou a busca e focou sua atenção em cada centímetro do ambiente. Enquanto procuravam, Daishi notou algo. Sensei, acho que encontrei. Kakashi se aproximou e olhou para onde Daishi estava apontando. Esses 4 ganchos de parede. Um deles não tem tanta poeira ou teias de aranha quanto os outros. Acho que essa deve ser a chave. Daishi deduziu isso pelo estado do anzol. Ele também usou o observe apenas para ter certeza de que estava certo. Kakashi puxou o gancho específico para baixo e sons de engrenagens em movimento foram ouvidos. Então a parede que examinaram anteriormente começou a cair revelando uma estreita passagem de pedra. Não acredito que esse caminho esteve aqui o tempo todo. Hirohito não conseguia acreditar no que via. Daishi também estava animado. Isto é incrível. Resolvendo um roubo misterioso. Encontrando tesouros escondidos. Eu me sinto como Sherlock Holmes. Minha vida é tão incrível. Eles viram tochas penduradas na lateral da parede e Kakashi rapidamente acendeu uma e a pegou. Com a luz da tocha acesa como guia, as 3 pessoas seguiram em frente. Eles caminharam vários metros e logo chegaram à entrada de uma grande sala de formato octogonal. Kakashi acendeu as tochas penduradas na sala e logo a luz iluminou cada centímetro do local. Uau! Daishi e Hirohito não puderam deixar de exclamar. Não posso acreditar que havia algo assim debaixo da casa o tempo todo. Hirohito murmurou. Havia mais de uma dúzia de pinturas penduradas nas paredes. Daishi virou a cabeça e viu caixas de joias cuidadosamente colocadas sobre uma mesa. Havia algumas estátuas raras na coleção também. Parece que encontramos o saque do século. Hahaha, Daishi disse alegremente. Kakashi olhou em volta e não estava tão alegre quanto seu aluno. Não é isso, ele disse com um suspiro. Ao ouvir o tom sério de Kakashi, Daishi ficou sóbrio. O que está errado? Olha ao redor, Daishi. Sim, esses são muitos dos itens roubados, mas muitos mais estão desaparecidos. O ladrão fantasma roubou 2 itens durante seu roubo. Um que não tem preço e outro que não vale tanto. É verdade que ainda é valioso, mas... o que temos em diante de nós estão itens que têm valor secundário. Kakashi explicou. O quê? Quer dizer que há mais? O jovem senhor ficou estupefato. Não posso acreditar que meu pai escapou com tantos tesouros e os escondeu até agora. Daishi olhou cuidadosamente para os itens à sua vista e percebeu que seu sensei estava certo. Então isso é apenas metade das coisas, hein? Ele deve ter escondido aqueles de maior valor em outro local. Ou talvez possa haver outra sala escondida aqui em algum lugar. Temos que revistar esta casa. Talvez haja outro quarto escondido. Kakashi acenou com a cabeça com essa teoria. É possível, mas agora precisamos seguir em frente com nossa missão. Temos que encontrar a herança de nosso cliente. Daishi concordou e os dois começaram a vasculhar os itens roubados. O cliente mostrou-lhes uma foto do item que foi roubado para que eles soubessem o que procuravam. Vários minutos depois encontraram o que procuravam. Kakashi encontrou o item escondido dentro de uma pequena caixa. Junto com ele estavam as joias e pergaminhos que foram roubados da casa do cliente. O bule era preto com um desenho dourado e várias pedras preciosas incrustadas em vários padrões. Finalmente, nós encontramos.
Você estava certo, Daishi. O fantasma foi quem roubou a casa de Kenichi. Daishi assentiu e olhou para o item. Observar. Inoshi no Okurimono. Inoshi no Okurimono, também conhecido como presente da vida, é um bule criado por um mestre artesão e dado a um Kagura Garoya pelo Daimyo do Fogo como um presente por salvar sua vida. O Daimyo deu o nome ao bule devido ao incidente que salvou vidas. Diversas pedras raras e caras foram utilizadas na criação deste item. A família Garoya considera esta sua herança e item mais valioso. Vários anos atrás, Ishiro Garoya encontrou informações valiosas e, com a ajuda de um artista, guardou-as em segredo neste bule. Você testemunhou um item criado por um mestre artesão. Mais uma inteligência. Então a história era verdadeira. Este foi realmente um presente do Daimyo daquela época. Mas além disso, os olhos de Daishi estavam focados na última informação mostrada. Uma informação secreta armazenada neste pote com a ajuda de um artista. Isso é uma pista. Um sensei, posso? Kakashi olhou para seu aluno e entregou o bule para Daishi. O genin cuidadosamente pegou a herança em suas mãos e começou a examiná-la. Ele examinou cuidadosamente cada centímetro do bule preto e até deu uma olhada dentro. Ele tentou ver se havia algum tipo de padrão oculto inscrito no pote. Não há nada dentro e não parece ter nenhum armazenamento ou qualquer outro selo de qualquer tipo. Então, que segredo você está escondendo? O que você está procurando? Kakashi perguntou ao seu aluno. O design e o acabamento deste item são espetaculares. E os diamantes e várias outras pedras nele são reais. Além disso, com base em sua aparência, tenho quase certeza de que essa coisa tem pelo menos várias décadas. Este bule realmente vale uma fortuna. A história era verdadeira. Acredito que seu ancestral salvou o Daimyo da época e ganhou isso de presente. Daishi disse. O Jonin ergueu uma sobrancelha com a conclusão de Daishi, mas não discordou. Bem, acho que agora sabemos por que Kenichi queria tanto encontrá-lo. Daishi balançou levemente a cabeça. Não tenho tanta certeza disso. Por que o ladrão fantasma roubaria isso depois de tantos anos? Ele desapareceu por quase uma década e logo depois que o cara morreu ele roubou isso de sua casa há um ano. Acho que isso é alguma coincidência. Então, qual é a sua teoria? Kakashi perguntou ao seu aluno. Acho que há mais neste bule do que sabemos. E vou descobrir seus segredos. Daishi disse com confiança enquanto olhava para o item precioso em suas mãos. Escritório do Okage. Hiruzen estava relaxando em sua cadeira, fumando seu cachimbo confortavelmente quando ouviu batidas vindas da janela. Ele olhou para o lado e viu um cachorro ninja e imediatamente o reconheceu como um dos de Kakashi. Kakashi não enviaria sua invocação a menos que algo sério acontecesse. Havia uma preocupação no coração de Hiruzen de que a equipe pudesse ter encontrado inimigos perigosos. Ele fez um pequeno gesto com a mão e um dos guardas escondidos abriu a janela do escritório. O cachorro ninja pulou para dentro e subiu na mesa. Guruko pegou o pergaminho e colocou-o sobre a mesa. Senhor Okage, Kakashi me encarregou de entregar isso diretamente a você. Ele diz que é importante e devo esperar pela sua resposta. Hiruzen assentiu, pegou o pergaminho e começou a ler seu conteúdo. À medida que ele passava por cada linha, suas sobrancelhas começaram a subir. E quando chegou ao final do pergaminho ficou completamente chocado. Só podes estar a brincar comigo. O Okage gemeu pensando na dor de cabeça que certamente surgirá quando os outros Kages e senhores feudais forem informados da situação. Eles deveriam estar em uma simples missão de rastreamento? Mas agora, está tudo bem, senhor Okage? O guarda especial do Okage, Jonin Gema, apareceu ajoelhado e perguntou. Parece que Kakashi e o jovem Daishi encontraram algo que definitivamente desencadeará um incidente internacional. Senhor, Gema e os guardas escondidos na sala ficaram surpresos ao ver como uma missão rotineira de Genin poderia se transformar em algo de tamanha magnitude. Gema, parece que precisarei fazer uma viagem para a capital. Provavelmente amanhã de manhã. Preciso que você faça os preparativos. O velho Kage deu a ordem. Sim, senhor. E convoque a Kaiuga e Nomoru Nara. Gema sentiu e desapareceu. O Okage então voltou sua atenção para Guruko. Diga a Kakashi para continuar o curso. Já que ele e Daishi encontraram a identidade do culpado, não podemos deixar esta oportunidade passar. Diga a ele que enviarei um Hyuga para ajudar na missão. Ele estará na capital na pousada hoje à noite. E também informe a Kakashi que estarei lá amanhã ao meio-dia. A convocação de Kakashi acenou com a cabeça e saiu rapidamente do escritório. Hiruzen suspirou e recostou-se na cadeira. Ele pensou nas condições impostas pelos outros Kages e senhores feudais quando a informação sobre o misterioso ladrão foi compartilhada. Quem encontrar o ladrão ou seus itens roubados receberá 10% do valor total de tudo o que for encontrado. Os outros Kages colocaram essa condição na esperança de que se um de seus ninjas encontrasse o tesouro roubado, o dinheiro obtido seria desviado para a aldeia. Isto é muito dinheiro. O suficiente para financiar diversas missões perigosas. E essa é apenas uma das condições impostas. Isto precisa ser tratado diplomaticamente. Ele soltou um suspiro e se levantou da cadeira. Ele andou em seu escritório pensando no melhor passo a seguir. Ele lentamente se aproximou da janela e parou. Não posso acreditar esse tempo todo que Kyoto Inaji era o ladrão. Mas isso não faz sentido. Ele certamente não precisava de dinheiro algum. E embora eu só tenha conhecido o homem algumas vezes, tenho certeza de que ele não possuía as habilidades necessárias para cometer esses atos. Então, como? Existe um cúmplice? Ou o homem inocente que conhecia era apenas uma fachada? Naquele momento alguém bateu à sua porta. Entre.
Duas pessoas entraram na sala, ambos vestindo um colete Jonin. Um tinha olhos brancos distintos indicando que ele era do clã Hyuga e o outro tinha o símbolo do clã Nara gravado em seu ombro. Akai, Nomoru, vocês dois estão aqui. Ótimo. Há um assunto urgente que precisa ser discutido. Ambos os ninjas se endireitaram e concentraram toda a atenção em seus Kage. Akai, preciso que você viaje para a capital do fogo e se encontre com Kakashi e seu aluno. Sua tarefa é ajudá-los em sua missão Rank C. Esta é uma missão prioritária com grandes implicações. E quanto mais cedo você chegar ao local, mais melhor. Kakashi irá lhe contar os detalhes da missão. Vá. O Hyuga sentiu com seriedade e desapareceu usando o jutsu de cintilação corporal. O Hokage então se virou para Nara na sala. Nomoru, você me acompanhará à capital do fogo amanhã. Preciso que você se prepare para uma próxima reunião com os diplomatas das outras 4 nações. Houve um incidente e assim que a notícia chegar às outras nações, os Kages definitivamente enviarão seus diplomatas para a capital. Preciso que você se prepare. Nomoru assentiu. Senhor Hokage, o que é isso? Ele então perguntou. A identidade do lendário ladrão fantasma foi finalmente revelada. O Hokage respondeu depois de alguns segundos. Os olhos do Nara se arregalaram em choque. Ele agora entendia a magnitude dos eventos que estavam ocorrendo. Capítulo 178 Tesouro, parte 02. Perto da capital do fogo. Pouco tempo depois. Então foi isso que o Hokage disse, hein? Guruko acenou com a cabeça. Obrigado pela ajuda. Aqui. Kakashi deu algumas guloseimas à sua convocação e momentos depois o cachorro ninja desapareceu. O Leaf Jonin conheceu os outros dois e os informou sobre sua jornada de volta à capital. Daishi colocou o bully em um pergaminho e o prendeu. Logo o trio estava voltando para a capital. Daishi levou consigo apenas a herança de Kenichi e o resto foi mantido na sala escondida. Em pouco tempo chegaram aos portões da capital. Kakashi se virou para olhar para Hirohito. Tenho certeza de que você sabe que o que aprendeu hoje deve ser mantido em segredo, não é? Se houver algum vazamento de informação antes que o assunto seja resolvido pelo daimyo, isso trará problemas para você e sua família. Então, por enquanto, fique nesta pousada. O jovem senhor assentiu seriamente. Kakashi deu um endereço ao homem e logo os dois ninjas se separaram do homem. Daishi e Kakashi seguiram para sua residência temporária. Daishi, realmente deveríamos entregar esse bully ao nosso cliente e terminar esta missão. Kakashi aconselhou seu aluno. Por favor, ainda não, sensei. Quero examinar isso. Tenho certeza de que contém alguns segredos valiosos. O ninja de cabelos prateados apenas suspirou. Daishi, não precisamos fazer isso. Nosso objetivo era encontrá-lo e devolvê-lo. Daishi estava calmo por fora, mas estava ficando um pouco ansioso. Ele precisava examinar a herança e descobrir seus segredos. Um dia. Apenas me dê um dia. Eu resolvi um dos maiores casos do século. Kenichi esperou cerca de 1 ano por isso. Tenho certeza de que ele não se importará de esperar mais um dia. Kakashi ficou surpreso com o pedido de Daishi. Por que você é tão inflexível sobre isso? Que segredos você imagina que esta herança guarda? Não sei o que, mas sei que sim. Você não acha estranho? Nunca houve nenhum incidente relatado que combinasse com o estilo do ladrão, exceto os 40 roubos e aquele na casa de Kenichi. E nos 40 roubos ele deixou sua marca, o guindaste vermelho no local, mas na casa de Kenichi nada. E aquele roubo foi quase uma década depois que ele desapareceu. Então deve haver algo que ele queria. Algo importante. Daishi tentou encontrar uma explicação lógica para seu desejo de examinar a herança. E você acha que o que quer que seja está escondido neste bully? O menino acenou com a cabeça. Kakashi olhou para seu aluno e suspirou novamente. Tudo bem, faremos do seu jeito. Mas como exatamente você vai descobrir o que está procurando? Daishi apenas sorriu com essa pergunta. Eu tenho meus métodos, mas primeiro preciso conseguir algumas coisas. Com isso Daishi pegou um pergaminho de armazenamento e saiu da sala. Kakashi olhou em volta e apenas deixou escapar um pequeno suspiro cansado. Acho que não há nada a fazer a não ser esperar. Ele pegou seu material de leitura favorito e ficou confortável. Daishi olhou em volta em seu quarto no apartamento de Kensei na capital. Durante seu tempo como aprendiz de Lady Tsunade, ela frequentemente o encarregava de identificar, examinar e fazer anotações em vários materiais, orgânico e não orgânico. Onde diabos está? Eu sei que está aqui em algum lugar. Ah, encontrei você. Daishi segurou um microscópio nas mãos e colocou-o cuidadosamente no pergaminho de armazenamento. A tecnologia neste mundo é realmente bizarra. Existe tecnologia avançada na área médica, mas ainda não existem carros e telefones celulares? Ele também levou vários outros objetos que o ajudariam no exame. Assim que conseguiu tudo o que queria, ele o selou em seu pergaminho e voltou para a casa de Kakashi. Assim que Daishi voltou, ele viu seu sensei com o nariz enterrado em seu livro inútil. O jovem genin não se importou e de fato gostou da atmosfera tranquila. Daishi montou seu equipamento e finalmente estava pronto para resolver o mistério. É hora de começar meus experimentos. A informação do Observe dizia que o cara procurou um artista para ajudá-lo a esconder seu segredo. Então deve ter algo a ver com tinta. Ou talvez tinta. Preciso me concentrar no material estranho adicionado a isso na última década. Daishi colocou ambas as mãos sobre o bully e elas começaram a brilhar em verde. Um jutsu de escaneamento criado com uma técnica padrão de Lady Tsunade e combinando os poderes do jogador. Perfeito para todas as ocasiões. Mesmo assim, nunca pensei que usaria isso para examinar um bully de chá, entre todas as coisas. Ao fazer anotações sobre os minerais do bully, alguns se destacaram. Ouro, prata e vários elementos preciosos presentes. Mas o que foi adicionado depois foi o fósforo, e está misturado com alguns outros produtos químicos.
Daishi pegou uma luz negra do pergaminho de armazenamento e iluminou o bule. Ele suspirou enquanto olhava para o resultado. Nada, eu deveria saber que não seria tão fácil. Achei que era tinta invisível. Tudo bem, é hora de obter algumas amostras físicas. Mas tenho que ter certeza de não danificá-lo. Daishi pegou uma agulha e raspou uma pequena amostra de vários lados. Ele pegou várias amostras e logo as preparou para serem examinadas ao microscópio. O tempo passou lentamente enquanto Daishi examinava diferentes lâminas e anotava os materiais presentes no bule. Ele fez questão de coletar amostras até mesmo do interior e do fundo do bule. Kakashi olhava para seu aluno de vez em quando, mas não dizia nada. É incrível vê-lo trabalhar. Eu me pergunto o que ele vai desenterrar agora? As horas se passaram e Daishi finalmente terminou. Ele fez uma lista de todos os produtos químicos e minerais estrangeiros que mais tarde foi adicionado ao objeto. Daishi olhou para os produtos químicos usados e franziu a testa. Esta combinação de produtos químicos é definitivamente usada na criação de tinta invisível. Mas quando usei uma luz negra antes, ela não mostrou nada. Daishi sentou-se e pensou sobre isso. É algum tipo de tinta invisível especial. Tenho certeza disso. Então ele escreveu a informação e a escondeu à vista de todos. Mas que tipo de informação? E como vejo isso? Preciso tomar um pouco de ar. Daishi se levantou e foi até a varanda do lado de fora do quarto. O que estou perdendo? Ele olhou para o sol que desaparecia e de repente teve uma ideia. Ele rapidamente retornou ao seu quarto e abriu a luz negra para olhar seu interior, exatamente como eu pensei. Daishi fez algumas modificações no dispositivo. Ele pegou um par de grandes óculos escuros pretos e colocou-os sobre os que já usava. Ele soltou um suspiro e depois iluminou o bule preto. O resultado tirou o fôlego de Daishi. Naquele momento Kakashi falou do seu lugar. Daishi, você está em silêncio há muito tempo e não que eu não me importe com o silêncio. Mas devo me preocupar? Daishi silenciosamente tirou os grandes óculos escuros e começou a rir. E ele ri. Ha 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 ha. A risada suave de Daishi se transformou em uma risada completa. Sensei, prepare-se para se prostrar, ser humilhado e chorar pela magnificência do meu intelecto. Ha ha ha. Kakashi apenas olhou enquanto seu aluno ria como um maluco. Não, eu estava errado. Antes era melhor. Naquele momento, os dois foram tirados de seus pensamentos pela batida na porta. Daishi sentiu uma forte presença de chakra atrás da porta e ficou sério. Esse deve ser o Hyuga Lord Hokage enviado. Kakashi abriu a porta e ele estava certo. Entre. Akai Hyuga deu um passo à frente e olhou para os dois ocupantes da sala. Ele notou o delicado equipamento instalado no local. Eles estavam fazendo algum tipo de experimento? Olá, sou Akai Hyuga, Jonin especial. Estou aqui para ajudá-lo em sua missão. O homem se apresentou. Kakashi Ataki e esse é meu aluno Daishi Ekima. Estávamos prestes a discutir algumas informações que meu aluno havia descoberto. Kakashi então se virou para Daishi. Bem, Daishi, a palavra é sua. Sim, mas antes disso, já que um Hyuga está aqui, Daishi pegou o bule. Você pode, por favor, usar o Byakuga e ver se há algo escondido nisso? Akai olhou de soslaio para Kakashi e o Jonin apenas deu de ombros. O Hyuga fez um selo e as veias ao redor de seus olhos imediatamente incharam. O Hyuga olhou para o bule e examinou cuidadosamente cada centímetro. Depois de alguns momentos ele largou seu jutsu visual. Não consigo encontrar nada. Não há nada escondido nele. Akai disse. Mas apesar do que Jonin disse, Kakashi tinha suas dúvidas. Ele sabia que Daishi era brilhante e havia encontrado algo. Então ele prestou muita atenção ao seu aluno. Daishi sorriu ao ouvir aquela resposta. Exatamente como eu pensei. Com os vestígios usados, nem mesmo Byakugan conseguiu encontrá-lo. O que é isso? O que você encontrou? Kakashi perguntou. O Jonin Akai também ficou curioso. Algo que meus olhos não perceberam? O que você sabe sobre o espectro eletromagnético? Daishi perguntou aos dois. Kakashi olhou para Akai e o Hyuga apenas deu de ombros indicando que não sabia do que Daishi estava falando. É algum tipo de onda, certo? Isso carrega sinais? Kakashi disse relembrando as informações limitadas que sabia sobre o assunto. É muito mais do que isso. O espectro eletromagnético é o alcance de todos os tipos de radiação em. A radiação é a energia que viaja e se espalha à medida que avança. Agora, existem 7 tipos de radiação que compõem o espectro eletromagnético. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Entre estes, a luz visível é a única que nós, humanos, podemos detectar sem habilidades ou dispositivos especiais. Os dois Jonin assentiram enquanto ouviam cada palavra de Daishi. Como nunca estudaram tais assuntos, esta era uma informação nova para eles e parecia fascinante. Mas Kakashi não entendia o significado que essa informação tinha a ver com a situação deles. O que isso tem a ver com o bule? Tudo. Os olhos humanos normais detectarão apenas a luz visível, a luz que é refletida na superfície de um objeto. Agora nós, como humanos, somos um grupo astuto. Criamos meios de enviar mensagens que escapam de olhos indesejados. Daishi disse com um sorriso malicioso. Você está falando de tinta invisível, não é? Kakashi perguntou. Daishi assentiu. Mas Daishi, você usou uma luz negra antes. Eu notei. Nada apareceu. Daishi concordou com seu sensei. Sim, é verdade. Se a pessoa tivesse usado uma tinta invisível normal, ela teria aparecido assim que eu apontei a luz negra sobre ela. Uma luz negra padrão emite raios ultravioleta entre 320 nanômetros e 400 nanômetros. Uma tinta invisível normal será cozido e torna-se visível se colocado sob este espectro de raios UV. Kakashi ficou em silêncio enquanto ouvia seu aluno. Mas e se fosse uma tinta especial usada para escrever a mensagem secreta? Uma tinta que só seria visível sob certas condições.
sob um comprimento de onda de raios muito específico. Os dois Jonin estavam começando a entender o que o Genin estava dizendo. Daishi continuou. A tinta fluorescente especial de fósforo foi feita misturando produtos químicos muito específicos. Criar essa tinta não é tarefa fácil. Agora, os materiais usados são compostos inorgânicos. Portanto, essa tinta é estável à luz solar, estável ao calor e durará muito tempo. Esta tinta irá durar muito tempo. Tornam-se visíveis apenas sob comprimentos de ondas curtas UV. Ondas curtas UV? O que é isso? Akai perguntou. Os raios ultravioletas são separados de acordo com seu comprimento de onda. Assim como as luzes visíveis são separadas em 7 cores, os raios ultravioletas são categorizados em 3. UV de onda longa de 320 nanômetros a 400 nanômetros. UV de onda média de 280 nanômetros a 320 nanômetros e UV de onda curta de 280 nanômetros a 100 nanômetros. Agora quase todas as tintas invisíveis aparecem quando ondas UV longas incidem sobre elas. Mas esta tinta, isso só apareceria se luz UV de ondas curtas fosse usada. Kakashi disse. Daishi assentiu com a cabeça. Quase todas as luzes negras disponíveis usam raios UV de onda longa. Portanto, você não teria encontrado isso com métodos normais. Podemos ver. Kakashi estava agora mais do que curioso sobre a mensagem escondida na herança. Daishi assentiu e tirou 2 pares de óculos escuros e os entregou aos 2 ninjas mais velhos, para proteger seus olhos. Ele vestiu o par e acendeu a luz negra modificada sobre o bule. Ele virou o pote de cabeça para baixo e embaixo dele havia várias instruções brilhando em uma cor laranja brilhante. É uma cifra. Kakashi imediatamente reconheceu isso. Daishi assentiu com a cabeça. Sim, e sem a chave não conseguiremos desbloqueá-lo. Então quem tem a chave? Akai perguntou. O jovem Genin sorriu. Quem mais? Nosso cliente, é claro? Kakashi pensou nessa possibilidade e não conseguiu descartá-la. Para que você acha que servem essas instruções? Ele perguntou ao seu aluno. Ele estava querendo ouvir a teoria de Daishi. Não é coincidência que o ladrão fantasma venha e roube este item depois de tantos anos. Há apenas uma razão para ele fazer algo assim. Acredito que estas são instruções deixadas pelo pai de Kenichi que levarão ao tesouro escondido do fantasma. Daishi disse. O Jonin ficou surpreso. Você quer dizer os itens que faltam naquela sala escondida? Sim. Como você pode ter certeza disso? Akai perguntou ao garoto. Daishi ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. É apenas um pressentimento ilógico, mas está é a história que faz sentido. E também é baseado em todos os filmes de assalto, histórias de Sherlock e romances policiais que li na minha vida anterior. Tem que ser isso. Agora todas as peças se conectam. Daishi então olhou para seu sensei. Então ensine. Qual é o nosso próximo passo? O ninja de cabelos prateados apenas fechou os olhos e respirou fundo. Alguns segundos depois ele tomou uma decisão. Capítulo 179 Tesouro, parte 03. Enquanto Kakashi pensava em seu próximo movimento, Daishi deu uma olhada nas recompensas da missão. Missão Encontre o Segredo da Herança concluída. Recompensas. 3.000 ES. 450 ES. Mais 2 inteligência? A reputação aumenta com Kakashi, Sarutobi Hiruzen e várias outras pessoas. A reputação aumenta ou diminui com o cliente, dependendo da ação do jogador. Nada mal. Não direi não há mais pontos de estatísticas e experiência. Agora é hora de verificar a próxima missão. Quarta missão. Missão criada. O Grande Tesouro? Muitas pessoas de todo o mundo têm procurado os itens que foram roubados pelo ladrão fantasma. Como o valor dos itens só aumentou devido à sua infâmia ao longo do tempo, é considerado um dos maiores tesouros escondidos do mundo. Encontre o Grande Tesouro Escondido. Recompensas. Grande quantia desconhecida de dinheiro. Mais 2 dignidade. A reputação aumenta com o Daimyo e o povo do País do Fogo. A reputação aumenta com o Okage e o povo da Aldeia da Folha. A reputação aumenta com algumas pessoas ao redor do mundo. A reputação diminui ligeiramente com algumas pessoas ao redor do mundo. Falha. Missão em cadeia incompleta. Menos 5.000 ES. Uau! Uma caça ao tesouro. Que emocionante. Meu palpite estava certo. Daishi passou pela missão e rapidamente a aceitou. Uma grande quantia desconhecida de dinheiro? O sistema me dará essa recompensa ou será o Okage? Independentemente disso, esta missão é lucrativa demais para não ser aceita. Daishi não se importou com a redução da reputação da recompensa. Ele sabia que a atenção que receberia ao concluir essa missão seria negativa e positiva. Naquele momento Kakashi falou, tirando Daishi de seus pensamentos. Vamos apenas revisar o que aprendemos até agora. Décadas atrás, Kyoto Inagi decidiu se tornar um ladrão e acumulou uma grande quantidade de itens roubados. Ele decidiu marcar o sigilo de sua casa no mapa mundial com a localização de seus roubos. E assim que essa tarefa foi concluída, ele desapareceu. E isso foi há mais de uma década. Ele manteve os itens roubados em 2 locais. Na sala octogonal no porão, encontramos itens de valor secundário. E o resto estava escondido em outro lugar. De alguma forma por aí na época em que o fantasma estava ativo, o pai de Kenichi, Ishiro Garoya, descobriu sobre Kyoto e possivelmente o local onde ele escondeu seu tesouro principal. Isso pressupõe que a mensagem secreta seja de fato sobre os itens roubados. Daishi assentiu com a cabeça. Ele assumiu o lugar de seu sensei.
Kenichi disse que durante os últimos anos de sua vida sofreu de perda de memória. Portanto, é possível que ele quisesse registrar as informações em um local seguro. O Jonin de cabelos prateados assentiu. Sim. Então Ishiro foi a um químico habilidoso e criou uma tinta invisível que só apareceria sob condições específicas. Tenho certeza de que ele deve ter uma luz negra que revelaria a informação. E ele não deve ter contado a ninguém de sua família, mesmo seu filho. Se tivesse, Kenichi teria mantido aquela herança em um local muito mais seguro. E de alguma forma, durante os últimos 2 anos, Kyoto descobriu o que Ishiro fez e após a morte do homem, foi até sua casa para roubar a herança e garantir que seu tesouro escondido nunca fosse encontrado. Ele provavelmente roubou objetos aleatórios para confundir e enganar as pessoas que iriam investigar. Daishi concluiu sua teoria. Kakashi parou e olhou para os 2 ninjas na sala. Mas ainda há um problema. Não sabemos se Kenichi está ciente da mensagem secreta escondida debaixo do bule. Não sabemos se esse é o seu objetivo ou se ele realmente se arrepende de ter deixado sua herança de família ser roubada e está realmente tentando para recuperá-lo. Daishi inclinou a cabeça, ligeiramente confuso. Por que isso é um problema? Se o homem estivesse realmente tentando recuperar a herança, então não seria um problema. Se contarmos a ele tudo o que aprendemos nos últimos dias, há uma boa chance de que ele possa nos ajudar. Seu sensei respondeu. Daishi respirou fundo ao perceber para onde seu sensei estava indo. Mas se ele descobriu sobre o tesouro e está atrás dessa riqueza e se contarmos a ele, ele apenas se fará de bobo e será muito mais cauteloso. Ele não resolverá a cifra e irá atrás do tesouro até ter certeza de que não estou assistindo. Exatamente. E não podemos exatamente torturar o cara para obter informações. Kakashi assentiu. Mas por que não? E se você está preocupado com as repercussões, então por que simplesmente não usa seu Sharingan nele? Coloque-o em um genjutsu e obtenha as respostas necessárias. Depois apague suas memórias. Daishi perguntou. Não é tão simples assim. Akai Hyuga foi quem respondeu. Daishi voltou sua atenção para a nova adição temporária ao time. Pelo que entendi, esse Kenichi é o cliente sim. Daishi assentiu. Akai continuou. A missão que foi originalmente dada a você era localizar sua propriedade roubada. E apesar das informações que você encontrou durante sua busca, se você colocar o cliente em um genjutsu ou torturá-lo para obter informações sem uma causa boa o suficiente, isso poderia prejudicar nossa posição perante o povo. E sem mencionar que este cliente é rico e tem ligações com o daimyo. Portanto, mesmo que seja um movimento lógico eficiente, é ruim. Sim. Kakashi concordou com seu colega Jonin. Se o colocarmos em um genjutsu e descobrirmos que ele não sabia de nada, haverá uma reação séria contra nós e a aldeia. Precisamos proceder com cuidado. Que tal ir até o Okage? Faça com que ele negocie com o daimyo para interrogarmos Kenichi. Kakashi balançou a cabeça. Não, é arriscado. Se não tivermos quaisquer resultados, isso poderá prejudicar o nosso relacionamento com a capital. Não importa quão pequeno seja, é algo que devemos evitar. Daishi balançou a cabeça ao ouvir isso. Olha, entendi o que você está dizendo, mas ele sabe sobre o tesouro. E como você saberia disso, Daishi? Você tem alguma prova sólida de que Kenichi está ciente do que seu pai fez? Kakashi questionou seu aluno. Ele olhou para Daishi e não conseguiu entender por que o garoto tinha certeza dessa teoria. Daishi ficou em silêncio ao ouvir essa pergunta. Droga, não posso contar a eles, é por causa da missão que acabou de surgir. Então o que eu faço? Kakashi suspirou ao ver a frustração no rosto de Daishi. Olha, eu entendo suas frustrações, mas agora tudo que temos são especulações. Mesmo essa cifra oculta não é suficiente. Precisamos de algo mais. E precisamos ter cuidado antes de dar o próximo passo. Se Kenichi descobriu que o Phantom foi quem roubou a herança e nós devolvemos o bule, então ele saberia que descobrimos a identidade de Phantom e o rastreamos. Ele não sabe. Tenho certeza disso. Daishi disse com absoluta confiança. O que te faz dizer isso? Quando perguntamos se ele tinha alguma ideia de quem roubou o bule, ele disse que não tinha ideia. Ele não estava mentindo. Tenho certeza disso. Acredito que ele acha que foi apenas um roubo aleatório. E se ele soubesse que era o ladrão fantasma, então ele teria pelo menos tentado nos enviar naquela direção, mas não o fez. O jovem Genin disse confiante em sua dedução. Depois de respirar fundo algumas vezes, Daishi olhou para seu sensei. E agora? O que fazemos? Kakashi pensou silenciosamente sobre o assunto. Lord Okage estará aqui amanhã à tarde. Falaremos com ele e então faremos um plano. Agora você deveria descansar um pouco, Daishi. O que você vai estar fazendo? O menino perguntou. Akai e eu iremos para a casa do Kyoto novamente. Vamos verificar todo o lugar mais uma vez só para ter certeza de que não perdemos nada. Kakashi respondeu. Com meu Byakugan poderemos detectar se há mais estruturas escondidas embaixo do complexo. O Hyuga acrescentou. Estaremos de volta pela manhã. Tente dormir um pouco. Ok. A pedido de Kakashi, Daishi simplesmente acenou com a cabeça. Pouco tempo depois, Kakashi e Akai deixaram a capital mais uma vez. Daishi estava no sofá pensando no que fazer. Naquele momento ele pensou em algo e abriu o pergaminho que continha os detalhes do roubo na casa de Kenichi há um ano. Daishi abriu o pergaminho e examinou alguns documentos. Haverá mudanças no número e na formação, mas isso não importará. Mas terei que agir logo. Só preciso encontrar o momento certo. E não consigo chamar a atenção de ninguém. Com alguns planos em mente, Daishi logo foi dormir. Ele acordou algumas horas antes do amanhecer e saiu para completar seu exercício diário. Uma hora depois, quando terminou, Kakashi veio até ele. Você não encontrou nada, não é? Foi mais uma declaração da parte de Daishi. O Jonin simplesmente suspirou e após alguns segundos de silêncio respondeu. Não havia nada além do que encontramos.
Daishi assentiu e voltou a treinar enquanto Kakashi relaxava e lia seu livro. Logo, quando era meio-dia, houve algumas batidas na porta. Kakashi abriu e imediatamente se curvou. Senhor Okage, por favor, entre. Hiruzen com um sorriso entrou lentamente na sala. O ninja do clã Nara e a Kayuga também seguiram o velho Kage até a sala. Daishi também se levantou e cumprimentou os Kage. Senhor Okage, Daishi, Kakashi, vocês dois certamente sabem como tornar as coisas interessantes para mim. Hiruzen disse com uma pequena risada. Por favor, diga-me que você não está reclamando que resolvemos um dos maiores casos não resolvidos das últimas décadas. Daishi disse com um pequeno sorriso enquanto olhava para o velho. Hiruzen apenas riu disso. Não. Embora isso certamente me cause dor de cabeça, é uma dor menor. As recompensas superam em muito qualquer problema que possa surgir. Ele olhou para os dois ninjas e falou num tom um pouco mais sério. Akai me contou sobre a situação. Ainda não falei com o daimyo e o povo da capital do fogo está sob sua proteção. Então, usar genjutsu ou qualquer meio de interrogatório direto causará problemas. Então, como vocês dois estão planejando? Continuar? Com isso Kakashi falou. Bem, Daishi e eu bolamos um plano. É uma ideia simples e direta e acredito que deve funcionar muito bem. Kakashi explicou seu plano e o Okage deu permissão para seguir em frente. No dia seguinte, Daishi e Kakashi estavam no escritório de Kenichi. Daishi segurou o precioso bule nas mãos e mostrou-o ao cliente. Acredito que você estava procurando por isso, senhor. Daishi disse com um sorriso. Os olhos de Kenichi estavam arregalados enquanto ele olhava para o item à sua frente. Oh meu Deus, você realmente encontrou. Depois de todo esse tempo eu não tinha muita esperança, mas vocês dois realmente conseguiram. A reputação aumenta com Kenichi Garoya? Não conseguimos encontrar as joias que foram roubadas. Foi isso que conseguimos rastrear, Kakashi disse. Kenichi balançou a cabeça sorrindo. Essas joias não importam muito. Era isso que eu queria. Agora tenho certeza de que meu pai poderá descansar em paz. Kenichi disse com um largo sorriso enquanto cuidadosamente pegava o bule de Daishi e o inspecionava. Você o recuperou sem nenhum dano. Muito bem. O homem colocou o bule em cima da mesa e olhou para os dois ninjas que contratou com um sorriso feliz. Eu deveria ter contratado vocês dois desde o início. Estou surpreso. Como você descobriu isso? Quem estava com ele? Kenichi perguntou-lhes ansioso para saber os detalhes. Bem, quanto a como, não podemos revelar os truques do nosso comércio, infelizmente. O Jonin disse com um sorriso educado. Agora, quanto a quem, foi um ladrão habilidoso de uma vila próxima. Ele estava na capital do fogo e ouviu falar de sua valiosa herança. Então ele invadiu e roubou junto com tudo mais que considerou valioso. Que coragem! Onde ele está no momento? Kenichi perguntou com uma leve raiva. Morto. Ele morreu de uma doença há alguns meses. Daishi respondeu. Kenichi soltou um pequeno suspiro e se acalmou. Ele sorriu novamente. Bem, acho que é isso. Vocês dois completaram sua missão perfeitamente. Obrigado. Foi nosso prazer. Kakashi respondeu. Missão localizar e recuperar o item perdido concluída. Recompensas. 15.000 ES. 2.250 ES. A reputação aumenta com o cliente. A reputação aumenta com Kakashi Atake e Hiruzen Sarutobi. Para Daishi, naquele momento a notificação de conclusão da missão apareceu, mas ele apenas olhou brevemente para ela. Ele manteve toda a atenção no homem à sua frente. Vocês dois vão ficar na capital? Vocês dois são mais que bem-vindos para ficar na pousada. Vocês podem aproveitar um tempo livre e passear pelos lugares. Será um prazer meu. A oferta de Kenichi parecia genuína para os dois ninjas. E seu rosto apenas expressava sua alegria pela volta da herança e satisfação pelo trabalho impecável dos dois ninjas. Obrigado pela oferta, mas talvez em outra hora, talvez. Agora que nossa missão foi concluída aqui, retornaremos à aldeia imediatamente. Kakashi disse sorrindo. Se você já está saindo, por favor, leve isto. Kenichi pegou 2 cupons de sua mesa e os entregou a Kakashi. Vocês dois sem dúvida vão querer relaxar quando chegarem à vila. Por favor, mostrem esses cupons na minha loja e a equipe irá presenteá-los com um excelente chá. Por favor, eu insisto. Obrigado. O Jonin pegou os 2 cupons e os guardou em sua bolsa. Os dois ninjas logo deixaram a casa de Kenichi e seguiram para os portões da capital. Eles mostraram seus documentos de identificação e deixaram a capital do fogo. Daishi deu um pequeno sorriso enquanto saltava por entre as árvores. Agora o plano começa. Capítulo 180 Tesouro Parte 04 Final. Kakashi e Daishi rapidamente passaram por entre as árvores e voltaram para a aldeia. Você acha que ele era suspeito? Kakashi perguntou ao seu aluno. Daishi balançou a cabeça. Não, ele acreditou em nós quando dissemos que o roubo foi feito por um ladrão qualquer. Tenho certeza. Eu penso mesmo. Agora temos certeza. Ele não tem absolutamente nenhuma ideia de que foi o fantasma quem roubou o item. E essa é a chave. Daishi concordou com seu sensei. Devido à velocidade, ambos chegam à aldeia em apenas algumas horas. Já que ele foi gentil o suficiente para nos dar 2 cupons, deveríamos usá-los. O Jonin disse e os dois logo chegaram à casa de chá de Kenichi. Eles mostraram o cupom aos funcionários e foram escoltados até uma sala privada e serviram seus melhores produtos. Oh, uau! Isso é realmente delicioso. Posso ver porque esse cara tem lojas por todo o país. Daishi comentou enquanto esvaziava sua xícara. Os sabores são verdadeiramente requintados. Estou feliz por ter gostado disso.
Kakashi também entrou na conversa. Eles passaram algum tempo relaxando na Tea Shop e logo deixaram o local. A dupla caminhou pelas ruas da vila e caminhou lentamente até o campo de treinamento 3. Eu acho que isso deveria ser o suficiente, você não concorda, Daishi? O garoto assentiu e Kakashi e Daishi fizeram um selo de mão. Liberar. No segundo seguinte, os dois ninjas desapareceram em uma nuvem de fumaça. Capital do Fogo. Daishi e Kakashi estavam sentados em um quarto de uma pousada diferente. Eles ficaram parados enquanto sentiam o chakra dos clones das sombras voltando para eles. Parece que nossos clones fizeram um bom trabalho enganando todo mundo, fazendo-os pensar que chegamos à aldeia. Daishi disse enquanto se espreguiçava. Eu me pergunto, Kenichi nos deu esses cupons porque ele realmente estava grato ou há algo mais? Acho que descobriremos em breve, não é, sensei? Kakashi assentiu. Agora que nossos papéis terminaram, é a vez de Akai. Ele poderá observar os movimentos de Kenichi com muito mais facilidade, sem ser notado. Sim, mas estamos presos aqui sabe-se lá por quanto tempo. Daishi não teve problemas em ficar dentro de casa, mas ficou irritado porque não sabia quanto tempo isso iria durar. Daishi e Kakashi descobriram a agenda de Kenichi para os próximos dias antes de entregarem a herança ao homem. O plano era ver se Kenichi agiria de forma diferente quando pensasse que a equipe que contratou havia saído. E então eles esperaram para ver o resultado de sua estratégia. Na Vila da Folha, alguns minutos depois de Kakashi e Daishi deixarem a loja de Kenichi, um membro da equipe enviou um pergaminho para entrega. Exatamente como Lord Garoya instruiu. O funcionário lembrou-se do que o homem havia dito. Lembre-se, envie isto somente depois que os ninjas retornarem. Depois de ter certeza de que o pergaminho seria entregue na capital em breve, ele voltou ao trabalho. Eu me pergunto o que foi tudo isso? Akai estava observando cada movimento que seu alvo fazia de uma distância segura. Ele fez anotações sobre as pessoas que o homem conheceu e para onde foi. Os clones das sombras de Kakashi e Daishi partiram naquela manhã e já era tarde da noite. Ele ainda não fez nada suspeito. Bem, afinal, apenas um dia se passou. Ele realmente não sabe o que aquele bule contém? Akai Yuga franziu a testa enquanto prestava muita atenção ao homem. Mas naquele momento o Yuga viu alguém entregar um pergaminho para Kenichi e Akai viu a alegria no rosto do homem. Por que ele está tão feliz? O que há nesse pergaminho? O espião Jonin viu claramente a mudança no comportamento do homem. Parece que o plano de Kakashi e Daishi está funcionando. Isso será interessante. Kenichi olhou para o pergaminho que seus homens lhe entregaram da Vila da Folha. Continha um relatório mensal e detalhes de suas operações comerciais na casa de chá na Vila da Folha. Um pergaminho normal sem valor real ou mensagem secreta da perspectiva de outra pessoa. Mas não foi esse o caso. Eu encarreguei de me enviar este pergaminho somente depois que ele confirmou a chegada dos dois ninjas de volta à vila. Ele deveria enviar este pergaminho específico caso isso acontecesse. Parece que os dois ninjas realmente retornaram para a vila. Eles não suspeitaram da minha história. Fantástico! O homem fechou o pergaminho e voltou para dentro. Ele foi para seu quarto particular e olhou para a herança de família com uma intensidade que não existia antes. O grande tesouro escondido do lendário ladrão fantasma. É tudo meu. Ele pegou o bule e segurou-o cuidadosamente nas mãos. Quando li o diário pessoal do meu pai, nunca esperei algo assim. Uma mensagem secreta armazenada na herança de família. É hora de ver se é verdade ou não. Kenichi fechou a porta de seu quarto e todas as janelas e certificou-se de ter privacidade absoluta. Ele pegou um equipamento especializado em raios e o ligou. A sala inteira foi banhada por raios ultravioleta azuis. Ele iluminou o bule com a luz. Ele franziu a testa não vendo nada. Mas então ele pegou o pote com cuidado e olhou embaixo. No segundo seguinte, um largo sorriso apareceu em seu rosto. Sim, é tudo verdade. A localização do grande tesouro. Seu diário não mencionava como ele descobriu a identidade do ladrão ou como ele chegou ao local secreto, mas ele sabia que sua memória estava falhando. E para ele se esforçar tanto para preservar a informação e sobre o item que considerava o mais precioso da família, deve haver alguma verdade. Kenichi pegou um livro e anotou o que estava escrito embaixo do bule. Assim que terminou, guardou a luz negra e pegou o diário de seu pai. Ele virou as páginas e encontrou a palavra-chave necessária para descriptografar a cifra. Depois de cerca de meia hora, ele decifrou a mensagem. Eu preciso de um mapa. Kenichi pegou um mapamundi detalhado e depois de estudar a mensagem, encontrou o local mencionado nele. Esta área está dentro do País do Fogo, mas é um deserto. Até onde eu sei, não há assentamentos ou algo parecido perto daquele lugar. Mas preciso ter certeza. Também precisarei ver se há algum bandido escondido lá. Vou dar uma olhada amanhã bem cedo. Com planos feitos para amanhã, Kenichi foi dormir sonhando com a riqueza que logo teria. Na manhã seguinte, Kenichi pegou um cavalo e saiu de casa sem nenhum guarda. Ele estava vestido com roupas simples e à primeira vista as pessoas o confundiriam com um plebeu. Kenichi deixou a capital e seguiu na direção marcada no mapa, sem saber que vários pares de olhos estavam sobre ele e o seguiam nas sombras. Depois de algumas horas ele chegou à área. Kenichi olhou em volta e não encontrou outra alma na área. Perfeito. Não há ninguém aqui. Este lugar não fica perto de nenhuma rota de viagem e não há valor estratégico aqui. As chances de alguém vir aqui são baixas. Isso tornará tudo mais fácil. Ele começou sua busca no deserto denso. Vamos, deveria estar aqui. Ele olhou em volta cuidadosamente e vários minutos depois encontrou. Um pequeno poço coberto por uma vegetação densa apareceu à sua vista. É isso. Esse é o lugar. Mesmo depois de todos esses anos, ainda está aqui. Esse poço é um local ideal para esconder coisas importantes.
Kenichi deu uma olhada dentro do poço. A água estava clara, mas ele podia ver algumas pequenas cobras e insetos dentro da água e rastejando nas laterais da parede interna. Preciso me livrar dessas pragas. Não poderei aproveitar o tesouro se estiver morto devido a uma picada de cobra. Kenichi tinha algum treinamento em chakra e conhecia algumas técnicas de baixo nível, então não ficou tão preocupado. Ele começou a trabalhar e depois de 1 hora terminou. Ele olhou em volta e ainda não encontrou ninguém. Ele estava ansioso para ver o que havia no fundo do poço e sem perder um segundo pulou para dentro. Ele pousou e ficou em cima da água com os pés trêmulos. Uau! O homem estendeu as mãos como se quisesse se equilibrar. Não posso acreditar que todo aquele tempo gasto aprendendo sobre o chakra e seus usos foi útil. É hora de ver o que está sob meus pés. Respirando fundo, Kenichi cortou o chakra e imediatamente mergulhou na água. O poço era muito mais profundo do que se poderia imaginar. Ele nadou e logo chegou ao fundo. Kenichi tateou com as mãos e os pés e não encontrou nada exceto solo e pedras. Depois de alguns minutos, ele voltou para respirar e mergulhou novamente. Uma segunda vez. Droga! Era para estar aqui. Alguém mais o pegou? Ou foi o fantasma que moveu o tesouro? Kenichi desceu pela terceira vez e tentou encontrar algo que pudesse fazer a viagem valer a pena. Mas foi em vão. Ele tentou cavar para ver se os itens estavam enterrados, mas não encontrou nada além de terra. Ele bateu os punhos na parede do poço e respirou fundo várias vezes. Droga! Droga! Não está aqui! Ou foi tudo mentira ou alguém chegou aqui primeiro. Kenichi estava deprimido porque seu esforço não deu frutos. Ele lentamente saiu do poço e quando olhou para cima viu os rostos sorridentes de Daishi, Kakashi e o rosto estoico de Akai Yuga. Olá, você parece estar tendo alguns problemas. Kenichi ficou tão chocado com a presença deles que quase escorregou e caiu no poço. Ele segurou e saiu lentamente. Ah, como? O que você está fazendo aqui? Pensei que você tivesse voltado para a aldeia. Nós fizemos. Daishi respondeu. Mas decidimos dar um passeio. Foi Kakashi quem disse essa parte. Kenichi estreitou os olhos. Ele não encontrou nenhum tesouro e já estava de mau humor. Quero dizer, como você chegou aqui? Você estava me seguindo? Bem, estávamos na capital há algumas horas, então decidimos explorar. Acontece que estávamos indo na mesma direção que você. O Jonin de cabelos prateados disse com uma risada. Enfim, o que você está fazendo aqui no meio do nada e dentro de um poço? Kenichi ficou em silêncio ao ouvir a pergunta. Eu estive dentro daquele poço por um bom tempo. Eles não poderiam ter me visto se estivessem apenas de passagem. Então devem estar aqui há algum tempo. Eles estão me seguindo desde que saí de casa. Nada, só deixei cair alguma coisa e fui pegar. Com essas palavras Kenichi dirigiu-se ao seu cavalo. Você decifrou a cifra, não foi? A pergunta de Daishi fez o homem parar. Apesar de seu corpo estar frio, ele começou a suar um pouco. Não, talvez eu ainda consiga sair dessa se agir como um idiota. Não há nada aqui. Portanto, sem qualquer evidência, não terei problemas. Eu não sei do que você está falando. O homem respondeu sem sequer olhar para os 3 ninjas. Seu pai era um homem inteligente. Para deixar uma mensagem em uma tinta fluorescente especial que só aparece sob a luz de uma luz negra especial. Kenichi engoliu em seco e respirou fundo. Não há como esses caras saberem que o fantasma está conectado. Eles podem. Não. Vou fingir que estou aqui tentando encontrar outra coisa. Ele se virou para encarar os ninjas. Era apenas um jargão. Não havia nada aqui. Ele marcou isso no bully e eu só queria saber por quê. Isso não é crime, é? Não. Mas reter deliberadamente informações que poderiam ajudar a vila a descobrir uma vasta riqueza roubada é. Kakashi disse e o sorriso em seu rosto desapareceu lentamente. Kakashi-senpai. Acredito que é hora de usarmos a cenoura e o bastão. Akai disse. O Jonin Sensei assentiu e falou com Kenichi. Senhor Kenichi Garoya, vamos parar de jogar esses jogos. Sabemos que o código escrito no bully é a localização do tesouro roubado pelo infame ladrão fantasma. Temos certeza porque encontramos sua verdadeira identidade e já encontramos seu esconderijo e parte do saque roubado. Os olhos de Kenichi se arregalaram ao ouvir isso. As engrenagens em sua mente giraram lentamente. Espere 1 minuto. Não foi apenas um ladrão qualquer que roubou minha casa. Foi ele, não foi? Sim, Daishi respondeu. Mas ele morreu há vários meses. Agora deixe-me explicar o que vai acontecer. O Hokage já está na capital. E logo o Daimyo se envolverá. Você vindo aqui significa que sabia a verdade sobre o bully. E já que ficou em silêncio, você estará em apuros. Nós vamos encontrar o tesouro restante, então você tem 2 opções. Você pode cooperar, esquecer a riqueza roubada e talvez o Daimyo o perdoe. Ele pode até lhe dar uma recompensa por nos levar até o ladrão. Ou ficar em silêncio. Encontraremos o tesouro e você enfrentará a raiva do Daimyo. A reputação diminui com Kenichi Garoya? Kenichi cerrou os dentes. Caramba! Agora, não importa o que eu diga, o Daimyo acabará se envolvendo. E eu estarei em apuros. Estou encurralado. Espere. Kenichi então sorriu ao olhar para eles. Eu não estava tentando pegar o tesouro roubado para mim. Eu juro. A razão pela qual não disse nada antes é porque queria ter certeza de que realmente era o que era e então, quando o encontrasse, iria presentear para o Daimyo do Fogo. Eu não tinha intenção de ficar com os itens roubados para mim. Ele disse em um tom humilde e sorridente. O suor de Daishi caiu quando ele olhou para a expressão de 180 graus do homem. Cara, esse cara é inacreditável. Um lobo em pele de cordeiro. Akai Yuga estreitou os olhos enquanto olhava para o homem. Quão sem vergonha você pode ser? Tentando jogar essa carta agora? Daishi e Akai franziram a testa enquanto olhavam para o homem, mas Kakashi estava sorrindo. Ah, está certo, então estávamos enganados.
Se for esse o caso, então você não se importaria de nos dizer o que estava escrito embaixo do bule, não é? Já que você não encontrou nada no poço, talvez possamos tentar. O que você diz? Kenichi estava sorrindo, mas por dentro lamentava. Caramba, não posso mentir para eles. Se eu fizer isso, terei ainda mais problemas. Eu não tenho escolha. Claro, a mensagem era este local e dizia que dentro do poço encontrarei um grande tesouro. É isso, entendo. Bem, obrigado por nos informar. Nós cuidaremos disso a partir daqui. Kakashi disse e no segundo seguinte ele criou um clone das sombras. Por que você não volta para a aldeia? Meu clone irá acompanhá-lo. Kenichi sabia que não era um pedido. Ele acenou com a cabeça sem dizer uma palavra, montou em seu cavalo e começou a voltar para casa com o clone das sombras de Kakashi o seguindo. Então Akai encontrou alguma coisa? O verdadeiro Kakashi perguntou assim que os outros dois saíram. Há um túnel no fundo do lago que leva a um local diferente. É estranho. Por alguma razão minha visão do Byakugan fica embaçada quando olho mais para baixo no túnel. Bem então, por que não verificamos nós mesmos? Os outros dois concordaram com as palavras de Kakashi e pularam no poço. Eles respiraram fundo e mergulharam na água. Daishi usou observação em tudo e logo eles chegaram ao fundo. Os três ninjas conseguiram prender a respiração por muito mais tempo do que uma pessoa comum e, portanto, foram capazes de investigar por mais tempo. Akai notou um tijolo conectado a um sistema de polias oculto e o pressionou. O tijolo deslizou para dentro da parede do poço e no segundo seguinte uma parte do poço começou a afundar no chão, o suficiente para um adulto passar. Os três ninjas nadaram pelo túnel cheio de água. Logo eles começaram a notar o nível da água caindo e seus pés tocaram o chão de pedra. Podemos respirar, então isso é alguma coisa. Mas ainda consigo ver apenas vários metros à minha frente, mesmo com os olhos. É realmente estranho. Eles avançaram cuidadosamente com Akai liderando-os e logo o túnel começou a ficar cada vez maior. Em pouco tempo, Kakashi e os outros dois estavam parados na entrada de uma grande caverna subterrânea. Akai viu algumas tochas e as acendeu. O que os três viram quando a luz iluminou a escuridão os deixou sem palavras. A caverna era muito maior do que eles pensavam. Eles puderam ver vários artefatos preciosos, pinturas, estátuas e outras coisas, todos perfeitamente preservados e guardados em mesas diferentes. Conseguimos. Na verdade, encontramos o grande tesouro do ladrão lendário. Daishi disse em tom admirado enquanto olhava ao redor. Sim, nós fizemos. Missão O Grande Tesouro, concluída. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.